Cara, eu acho que eu e o Matheus, a gente convive mais junto do que com as nossas esposas. Ah, sem dúvida, eu acho que sim. O Infocast é conjunto, né? É uma ação conjunta minha e do Matheus. Nasceu de nós dois, né? Da ideia dos dois. E eu acho que o Infocast não faria sentido se fosse sozinho, né? Hoje, a linguagem do podcast, ela é diferente. Tu tem que falar pra essa galera jovem que tá entrando no mercado digital com outra visão de empreendedorismo. Até porque eles estão com outra visão de cultura, né? Exatamente. O ponto é como a pessoa se adapta às mudanças do cenário. Porque se a gente não se adaptar ao como o mercado funciona, a gente tá fora. Já tá gravando? Tá. Meu nome é Matheus e esse é meu primeiro copo, ou minha primeira taça. Eu nunca gostei da frase, tu faz isso porque tu tem talento pra fazer isso. Eu acredito que sempre tem muita dedicação pra te fazer algo que tu goste, sabe? Tanto que pra mim foi assim na música, foi assim na TI, foi assim na fotografia, foi assim em todas as coisas que eu me proponho fazer. Eu sempre tive muita certeza que eu queria ter um negócio pelo motivo de não gostar de as pessoas me dizerem o que eu preciso fazer, sabe? É isso, eu sou um inquieto, sempre buscando fazer e aprender coisas novas. Eu acredito que um dia que tu passe sem aprender alguma coisa é um dia desperdiçado. Eu acho que se o Infocast tá aqui hoje fazendo 2 anos, é porque um puxou o outro pra continuar. Pá, o Matheus é um irmão pra mim, né? Essa trajetória não faria sentido sem ele. Que bonito. Sejam todos bem-vindos ao episódio comemorativo do Infocast. 2 anos no ar. Aí. Agora toca salve, We salve. Are The Champion. Sobrevivemos a Chegamos. 2 anos. Parabéns! E hoje os nossos idealizadores, Matheus e Eduardo, estão do outro lado, né? Vão Aham. serem entrevistados. Da mesa. Que loucura. Como que vocês estão? Nervosos. Por que, gente? É estranho estar do outro lado da mesa. Não, logo fica bom. Eu Depois nunca da fiz primeira o meu taça. lado, Que não é bonito. É. É a primeira vez num podcast. É? É. Que a gente vai se ver do contrário, assim. Eu vou me ver do outro lado agora. É, tu vai ver que tu não é simétrico, inclusive. É, Uhum. isso é fato. É um fato. É. Vocês querem falar alguma coisa de início, antes que eu... Sim. Eu queria Comece. agradecer meu pai e minha mãe. Eu queria agradecer a Mais Um Café que nos apoiou durante todo esse ano. Muito bom. Hoje a gente teve que deixar eles de lado um pouquinho, né? É. Porque, enfim, a gente tá voltando às origens do nosso podcast e bebendo vinho exatamente às 15h35 da tarde. Véspera de feriado. Véspera de Eu estudei feriado. pra poder tomar vinho às 3 da tarde. Mas Foi tudo isso, enfim, é só falar do nosso patrocinador, né? Nos apoiou durante esse ano inteiro e sempre esteve ao nosso lado aí nos episódios, então deixar o nosso salve aí pra Mais Um Café de Caxias. Dizer que nosso cupomzinho continua Isso, válido, né? continua Ah, opa, válido. vamos divulgar. Mesmo não estando as xícaras aqui em cima da mesa, como de costume, É, só... segue válido o cupom Infocast20. Seguiremos gravando o Infocast com café, Isso, mais um café. hoje é uma ocasião especial. Exatamente. Hoje, como acho que pra audiência entender um pouquinho, quando a gente começou a gravar o Infocast, a gente gravava tomando vinho. É, lá nos primórdios. E aí, um dia a gente voou muito longe e a gente resolveu trocar a Mas bebida, nem foi né? tanto Não. assim, né? Não, a gente acabou trocando Só a bebida. 3, 4 Por isso do garrafas. slogan, Exatamente. goles de empreendedorismo. Exatamente. Exatamente. Ah, então tudo tem um começo. E aí, exatamente. E aí a gente resolveu fazer o flashback aí, a nostalgia hoje tomando vinho. Mas... E nosso- gravar no brilho. É. Como é bom isso. Pra ficar mais leve, né, Claro. gente? Exatamente. Mas, cafezinho faz parte do Infocast aí, mais um café. Então, pra todo mundo que for fazer a primeira Compra. degustação do café De Caxias do Sul. de Caxias do Sul, Infocast 20. É, né? Tá na Infocast tela. 20, tá na tela.
Muito e bem. é válido só pra café, gente. Pra vinho, não. Mas eles têm um café com Baileys, então dá pra tomar um café e Tem ficar um no café brilho da alcoólico mesma também. forma. Ah, então tudo Exatamente. certo. Toma uns 3 lá que vai dar, No vai dar boa. próximo comemorativo a gente testa dessa forma. Isso, boa. Exatamente. A gente Ou seja, pede a gente já tá comemorando Baileys o de 3 anos. O de 3 anos. Aí Muito vai bem. ser Baileys com café. Então tá. E, né, Beleza. hoje estamos aqui com balõezinhos na mesa, com Ah, é, bem lembrado. episódio Com comemorativo. comida e tal, né? tudo Eu queria certo. fazer mais uma observação. Claro, Matheus. O episódio teu hoje vai bem. Eu ia dizer que a gente tá aqui graças a Paula, né? Que É. deu a ideia do E episódio. a minha Nada. observação ia ser relacionada a isso, que, tipo, hoje o papo vai ser mais descontraído e talvez... Por quê? Eu sou uma piada? Não vai Tava ter só aquele... esperando essa, né? Porque eu sou uma piada pra vocês. Não vai ter aquele, como se diz, o nosso cerne do podcast, que é trazer um conhecimento mais denso e algo assim, né? Então, acho, né? Não sei, na Daqui verdade. a pouco o papo voa lá por um negócio. É, porque vocês não tipo, a sabem o gente que vai ficar acontecer, né? falando aleatoriamente aqui, talvez, ou talvez não. Ou na talvez verdade, não. Eu acho que a gente não sabe o que a Paula Nós preparou pra não nós. se preparamos pra isso, na Não, verdade. nem um pouco. Então, Ah, a gente só tá então- aqui curtindo. Então, já que vocês não se prepararam, eu Eu vou posso parar de começar? falar isso. Pode. Tá, então Nossa perfeito. parte a gente já fez. Falamos do patrocinador. Tá tudo certo. Check. Seja muito bem-vinda, Paula, Muito pra quem não obrigada. conhece. Paula de Marco. Nossa querida amiga e parceira de... Já fizemos alguns negócios juntos. E vamos fazer mais, né? Vamos fazer mais. Pelo amor de Então, Deus. muito Tá obrigado registrado pela aqui. sua presença aqui no Imagina, nosso podcast eu que agora. agradeço o convite. Aquele convite meio De grego, né? me auto-convidei. Uma coisa que a gente deu a ideia. Agora, E agora ferrou. estamos aqui. Tá Então, certo, agora vai. Eu entendi que esse podcast ele é comemorativo, né? Pra gente voltar lá nos tempos onde era com vinho e tudo mais. Mas aí, pra todo mundo entender o motivo disso, eu preparei uma simples pergunta, tá? E aí o Nossa desenrolar é a Senhora. partir Ai, meu disso. Deus. Então, boa sorte. Eu eu vou queria- servir mais uma... Eu queria que vocês se apresentassem, tá? Mas eu não queria que vocês se apresentassem... O Matheus ficou nervoso. Não, eu queria que vocês se apresentassem em forma de título, sabe? Ah, eu sou o Matheus, fotógrafo, tananã, eu sou o Eduardo. Assim. Não. O Matheus, signo, o que gosta de fazer. Tá? E o Eduardo da mesma forma. E no final de cada apresentação, eu quero que vocês falem o que vocês consideram no outro, né? No sócio de vocês, assim, tão importante pro Infocast. Então, o Matheus vai falar assim, bom, eu sou isso, 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 e o Eduardo pro Infocast representa isso aqui. Ai, negão. Tá. E aí, o contrário também é válido, o Eduardo fica bem tranquilo. Eu posso ir no banheiro rapidinho? Não. Mas eu vou deixar o Eduardo começar. Ufa. Ai, ai. Até porque E o aí? Vou Eduardo até fala tomar mais mais um que eu, gole. então ele Isso, desenrola não, e mais. sabe Eu por já vou quê? ficar pensando na minha resposta, né? E eu vou deixar como o Eduardo falar mais, que daí dá tempo de eu beber também. Ah, boa. Uma boa estratégia. Será que eu falo tanto assim? Vocês estão me julgando? Imagina. Não, Não. mais do que eu só. Dá pra acelerar em 2.0. Vou me lembrar disso quando mandar um áudio. Ah, imagina. Não. Então, Quem gente, é o Eduardo? Quem é o Eduardo? É tão difícil a gente falar da gente, né? Pá. Enfim, eu acho que o Eduardo é, além de fotógrafo, né, e esse cara da TI, o Eduardo é sei lá, um maluco que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Sei lá, eu sempre fui meio inquieto, assim, como pessoa. Sempre quis me envolver com muitas coisas e sempre gostei de me envolver com pessoas, assim. Sempre gostei de estar em roda de pessoas, de estar conversando, de estar trocando ideia, de estar conhecendo pessoas e conhecendo coisas que talvez eu possa vir a gostar, né? Eu sempre fui um questionador, eu acho, dessa parte de... eu nunca gostei da frase, tu faz isso porque tu tem talento pra fazer isso. Cara, eu não acredito em talento, em dom, eu nunca acreditei nisso. Eu acredito que sempre tem muita dedicação pra te fazer algo que tu goste, sabe? Tanto que pra mim foi assim na música, foi assim na TI, foi assim na fotografia, foi assim em todas as coisas que eu me proponho fazer.
Eu simplesmente baixo a cabeça, vou lá e, cara, vou aprender esse negócio aqui e vou tentar fazer isso aqui. E então, por eu ser assim, eu sempre gostei de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sempre gostei de. Quando eu era mais novo, eu não gostava de esporte. Hoje eu sou um amante do esporte. Posta foto na Sabe? academia. Ah, Todo dia. todo dia. Porque, de uma certa forma, eu quero que as pessoas. Não é nem se inspirar, mas às vezes é a motivação que falta pra pessoa dizer, puta merda, preciso disso, sabe? Eu preciso ir pra academia porque eu sei que faz bem. Uhum. Não porque pra postar a foto na frente do espelho, mas é porque. Não, nada pessoal. Mas é porque às vezes as pessoas precisam desse empurrãozinho pra fazer alguma coisa ou pra entender que, cara, eu tô na academia não é porque eu sou um fissurado por academia. É porque aquilo faz muito bem pra mim como pessoa, né? E me ajuda em várias outras coisas, né? E você, Eduardo, como pessoa, vem antes do Eduardo fotógrafo, do Eduardo que tem diversas outras atribuições, né? Ou seja, se tu não cuidar desse Exatamente. Eduardo, tu vai pecar nos outros, né? Exatamente, pra mim fazer um bom trabalho com os meus clientes, pra mim entregar os trabalhos no prazo, pra mim fazer ter essa dedicação que eu tenho com eles, eu preciso estar bem. Eu preciso que o Eduardo esteja bem mentalmente e fisicamente, porque a gente sabe que quando a gente faz um evento, por exemplo, cara, é 16, 18 horas Nossa. funcionando, né? E de pé, e, cara, eu preciso aguentar até que eu consiga concluir o trabalho. E então, fisicamente eu preciso estar bem, Uhum. né? E às vezes a gente sabe, eu já fiz eventos que eu não estava bem fisicamente, mas eu precisava cumprir aquele evento. E aí entra a questão mental, né? Tipo, tu tem que separar as coisas, por mais que tu não esteja bem, cara, só vai e faz, né? Então, eu acho que é isso. Eu sou um inquieto, sempre buscando fazer e aprender coisas novas, né? Sempre, acho que muito relacionado à arte, né? Arte, música, fotografia, audiovisual, toda essa parte que gira em torno desse meio, né? Sempre curti muito aprender coisas novas e descobrir coisas novas, né? E é muito engraçado porque hoje eu sou casado com uma mulher que é formada em Direito e eu sempre detestei Direito. A gente gospe pra cima. Cai na cabeça. Cai na né? cabeça. Eu sempre odiei Direito, não pelo Direito, não é que eu odeio o Direito, mas é que eu não acredito no Direito como na sociedade brasileira. Eu acredito que a gente, né, que não funciona. Que tem um jeitinho brasileiro funciona. É que o jeitinho brasileiro sempre fode com o restante. Ele é bonito na teoria, mas na prática não funciona. Mas isso é legal porque gera muita discussão, né? E eu acabo me envolvendo, acabo dando opinião, dando pitaco nas coisas às vezes dela, né? Mesmo não gostando. Mas pensando num crescimento pessoal dela, né? De como pessoa, enfim, né? E no que talvez eu, do outro lado, nada a ver, talvez do lado empresa, que eu possa contribuir para ela de alguma forma, né? Que legal. Então, saber um pouquinho mais né? do Eduardo. Sou... E pra quem quer saber mais do Eduardo, dá pra seguir no Instagram, porque ele é bem assíduo nas postagens, tanto ele quanto o Matheus, mas o Matheus ainda não foi chamado, né, pro debate, assim. Mas tu tem muito disso, né, dessa assiduidade, dessa constância e de ir além de quem tu é profissionalmente. E isso é bem legal. Eu já fui bem mais assíduo no Instagram, mas eu tento manter, assim, uma certa frequência. E eu tento... Eu acho que o meu maior desafio no Instagram é produzir conteúdo sem deixar de ser o Eduardo. Não me transformar em outra pessoa. Boa. Eu não curto quando tu cria um personagem para vender um... Eu não acho errado. Eu acho que negócio, tem pessoas que fazem isso, é um negócio, faz parte do negócio, mas eu prefiro vender o meu trabalho sendo o Eduardo. Transparecendo quem eu sou, aparecendo com moletom metálica, sabe? De brinco... Sendo quem eu sou, sabe? Que as pessoas me conheçam, o Eduardo é assim. Até porque as pessoas vão se identificar ou não com isso, com né? isso. E bate muito com o que tu falou no início. O Eduardo é inquieto e quer sempre aprender coisas novas. E é isso que tu vem passando pela tua imagem no Instagram, né? Essa melhoria contínua não deixa de ser reflexo da tua inquietude. Exatamente. E aí, tanto que os meus conteúdos que eu
tento produzir lá não é somente relacionado à fotografia. Uhum. Mas é mais abrangente, assim, das coisas que eu vivo, sabe? Das coisas que eu... Das tuas Das experiências. minhas experiências de vida, né? E eu acho que, de alguma forma, às vezes as pessoas se identificam ou não, né? Sempre. Então... E aí eu vou puxar um gancho, né? Que tu sabe que engenheiro é meio metódico, né? Capaz. Já vai puxando, assim. Quando tu fala em experiência, o Infocast é uma experiência da tua vida, né? E aí tem uma outra pergunta, que tu ainda não me respondeu, que é o que o Matheus representa dentro do Infocast? Pode ser dentro da tua vida, porque eu acredito que isso é uma construção, né? O Matheus, ele representa algo na tua vida, consequentemente, ele representa uma posição no Infocast. Sim. O que ele Volta e meia, a gente representa? faz uns assados junto. Volta e meia. Então, Eu a acho olhadinha que- do Eduardo de canto. Eu acho que... Ai, gatilho pro dia dos namorados. Cara, eu acho que eu e o Matheus, a gente convive mais junto do que com as nossas esposas. Ah, né? sem dúvida, eu acho que sim. Eu E acho talvez que- elas agradeçam por isso. É, Eu também acho que sim. eu acho que acho que eu e o Matheus, além da questão profissional e da gente ter um negócio juntos, sempre teve, acho que o pilar de tudo é a amizade, né? Eu confio 300% no Matheus, acho que não... é uma pessoa que eu me sinto muito bem do lado, assim, né? Então, o Infocast é conjunto, né? Uma ação conjunta minha e do Matheus, nasceu de nós dois, né? Da ideia dos dois. E eu acho que o Infocast não faria sentido se fosse sozinho, né? Eu acho que o Infocast Que bonito. é nós dois e o projeto é nosso, né? Mas eu acho que eu e o Matheus temos perfis bem diferentes. Desde o começo, a gente sempre soube disso. E eu acho que isso, de uma certa forma, é um ponto que gera um equilíbrio, né? Eu sempre fui mais o inquieto, vamos fazer, né? Vamos gravar. Tanto que o vídeo que a gente gravou segunda, eu incomodei tanto pra gente gravar aquele vídeo que a gente gravou e publicou. E a Rani tá aqui, não me deixa mentir, né? O E Barreto. vamos gravar, e eu já tava montando câmera e, né? E aí, o Barreto. E aí, e o Matheus é o pé no chão, assim, né? Eu sou o cara que tá, a gente tá conversando, eu já tô lá na nuvem, né? Voando e querendo fazer mil coisas. E o Matheus é o cara que me puxa pro centro, tá, meu? Né? E muitas vezes eu insisto no negócio e a gente tenta encontrar um ponto que tá. O ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Tá, vamos fazer, não vamos. Então acho que isso... eu acho que se o Infocast tá aqui hoje fazendo 2 anos, é porque um puxou o outro pra continuar. Porque em vários momentos que a gente tem que gravar e a gente naquela dúvida de com quem a gente gravar. E a gente teve muitos nãos no meio do caminho. Muitos nãos de pessoas que a gente tentou chamar pra conversar e não vieram. Ou que diziam que vinham e não vinham. Então, isso gera uma expectativa em relação ao projeto. Mas a gente sempre puxou a frente do outro pra não, vamos continuar, vamos... Eu acho que a pandemia foi algo que fez a gente se apoiar muito, assim, né? Essa questão de, cara, a gente tá junto nesse negócio, seja no Infocast, em Foco, nos nossos trabalhos, vamos seguir junto que a gente vai passar por isso e vai dar tudo certo. E eu acho que... Matheus é um irmão pra mim, né? Então, eu acho que essa trajetória não faria sentido sem ele. Que bonito. Dá pra dizer que o Matheus é a base. É a base. E talvez seja igual depois da fala pra vocês se complementarem. Mas olha, que bonito. Chegou até a Massa, ficar um né? ar Uou. assim, uou. Uou. Porque Não às vezes posso as pessoas... chorar, né? Porque Muito emotivo agora. na maior parte das vezes a gente não enxerga o que a outra pessoa representa, né? Porque é todo dia, Na porque, real, a gente beleza. não para pra pensar nisso, né? E a gente tá num mundo tão frenético que é muita gente, é muita, entre aspas, amizade no Instagram, nisso, aquilo, de sai, bebe, não sei o quê, que a gente não olha pra, de fato, tudo aquilo que a pessoa ajudou a construir, né? Então, lembrar que 2 anos de Infocast é porque é um projeto dos dois. Que é muito cenário hoje. Não, hoje tá bonito, né? Mas é nesse sentido, sabe? De olhar pra Sim, trás e ver sim, que, sim. bom, beleza. Começamos juntos e estamos aqui
dentre tantos, talvez, perrengues, mas isso aí era um próximo item. Cara, acho que todo projeto exige isso, né? Persistir. Eu tô brincando. Né? Persistência. 2 anos, cara, é pouco tempo, se tu for ver, né? Mas Mas ao mesmo aí- tempo Ao é mesmo bastante tempo, tempo, É. né? São 43 episódios, né? Tipo, a gente fez bastante É. coisa pra 2 anos, né? É. E aí eu lembro das primeiras vezes que eu vim conversar com vocês. 2 anos, tem gente... E aí eu lembro de uma fala tua. Tem vários empreendedores que não passam do primeiro ano, porque é o mais desafiador. É. E o segundo vai ser, com certeza, mais desafiador do que o primeiro. Ui, E porque assim- tem que se manter. É. E assim vai indo. né? Bom, aí agora eu vou deixar o Eduardo beber um bocadinho. E aí eu vou pro Matheus. Quem Quero é dar o um copo. Matheus? Tá bom, vamos lá então. Eu acho que eu posso dizer assim que minha vida se divide em duas partes bem marcantes, assim, que existe o Matheus pré e o Matheus pós, que é o dia que minha filha nasceu, assim. Existe o Matheus antes e o Matheus pós Manu. E quando que ela nasceu? 2018. E por consequência e por acasos, o meu negócio nasceu também logo em seguida disso, sabe? E eu acho que é isso. O Matheus é o pai da Manu, primeiramente, e acima de tudo, assim, de qualquer coisa. Vem sempre ela no primeiro plano e depois as outras coisas que eu vou tentando encaixar na rotina. Eu sempre quis ter um negócio. Eu lembro que desde pequeno, assim, meu pai teve floricultura e eu, quando tinha oportunidade de estar junto, eu lembro de estar inventando coisas, assim, de, vou ter isso, vou ter uma sorveteria, vou ter tal coisa, vou ter um pet shop. Então, eu sempre tive muita certeza que eu queria ter um negócio pelo motivo de não gostar de as pessoas me dizerem o que eu preciso fazer, sabe? Eu acho que isso é o principal motivador, assim, do que tracionou essa minha ideia, esse meu plano de um dia abrir um negócio. A liberdade. A liberdade e fazer as coisas do jeito que eu acredito que elas devam ser feitas, sabe? Independente se é da melhor forma ou não, do ponto de vista de um olhar externo, né? Mas é a melhor forma que eu acredito que seja... O jeito Matheus de fazer as coisas. Exatamente. Você na minha pilha, né? Eu digo que eu sou um eterno aprendiz, assim, de tudo. Sou um cara que tá sempre aprendendo, sempre. Eu acredito que um dia que tu passe sem aprender alguma coisa é um dia desperdiçado. Boa. Então, por isso os livros me acompanham e quem me conhece sabe disso. Inclusive, segue o Matheus no Instagram, né? Eu curto compartilhar bastante isso. Não só os livros, né? Mas é livro, café... Tem umas academia, pira e aí, assim, geralmente no início do mês, tanto o Matheus quanto o Eduardo, eles vão fazer um apanhado do mês anterior. Isso. E isso aí, meu caro, se tu não te cuidou, tu olha e tu pensa, eita, vou começar. Cara, tipo, longe de querer, tipo, ser exemplo, alguma coisa assim, sabe? Não é isso, mas é a forma que eu encontrei de dar voz para as minhas ideias, assim, porque também quem me conhece sabe que eu sou mais introspectivo, mais quieto e eu acho que, cara, pra mim a rede social meio que virou, além de um portfólio do meu trabalho hoje, é um pouco da minha voz, assim, sabe? Então, é isso, sabe? Acho que, resumidamente, esse é o Matheus. E aí, linkando com o que eu tinha falado antes do nascimento da Manu, foi o motivador de estar aqui hoje, assim, sabe? Um deles, é claro, né? Porque eu já vinha fotografando por intermédio dessa pessoa que está aqui ao meu lado. Eduardo, não? Foi ele que me jogou para esse universo da fotografia. A gente tinha um amigo em comum que, quando eu trabalhava na área da TI também, por coincidência, a gente se conheceu na área da TI, né? E um amigo em comum, vendo como é que eu posso dizer, a minha angústia de não estar contente mais naquele lugar, ele disse, cara, arruma um hobby, alguma coisa pra te fazer, sabe? Eu tô estudando foto aqui e tal, por que tu não dá uma olhada? E aí eu comecei a dar uma olhada, estudar também. E aí eu conheci o Duda num projeto que a gente fez juntos e eu comprei minha primeira câmera, eu comprei dele. Sério? E aí a gente descobriu que a gente era vizinho. A gente descobriu que era vizinho, porta. treinava na mesma academia.
Ela entrega Bah, grátis, assim. tipo, sabe, quando as coisas... É isso que é massa, sabe? Quando as coisas estão conectadas e são pra acontecer, dificilmente elas não vão acontecer, né? Uhum. Então... Aí eu comecei a fotografar, enfim. E nisso nasceu a Manu, 2018. E aí eu já vinha numa rotina de jornada dupla, sabe? Uhum. Era trabalho 8, 9 horas de dia e edição e outras coisas à noite. E a Manu. E aí veio a Manu. Aí ficou humanamente impossível de fazer tudo, sabe? Uhum. Aí eu disse, cara, ou é agora ou vai piorar, sabe? Então foi o pontapé, assim, pra dizer, tá, vou enfiar a cara nisso e ver o que vai dar. E aí, enfim, eu acho que é um pouco disso tudo, sabe? As coisas foram se conectando e a gente tá aqui hoje, acho que muito por conta desses, entre aspas, acasos do destino, né? Mas eu acho interessante quando a gente fala em acaso, porque são vários acasos que nos trazem até aqui, né? Foi o acaso de eu dar uma ideia que eu estou aqui. Mas, se eu não tivesse me permitido, talvez aceitar esse convite ou experimentar, conversar com vocês, esse acaso nunca teria acontecido. Então, eu acho que acaso eles surgem para todas as pessoas o tempo inteiro. Uhum, Mas a sem gente não dúvida. percebe, a gente não se permite viver o acaso. Exatamente. E aí a gente acha que o que acontece é destino. É, Tipo É. assim, nítido. exatamente. Por isso que eu friso as aspas, né? Porque... Porque é um acaso, mas que conectou. Vocês Que estavam conecta, alinhados com princípios e valores, talvez muito semelhantes, exatamente. por mais que vocês sejam opostos, né? E até acho que não somos tão opostos assim. Eu tenho um lado Mas mais... muda, claro, muda o perfil, mas... Muda. Mas a Eu gente não é tenho- tão diferente assim. eu tenho o meu lado low profile também, né? Mas eu tenho o outro lado que é... 220. né? Tá, e Matheus, onde é que o Eduardo Entra nessa história? entra nessa história? O que ele representa pra ti e pro Infocast? Claro, então, além de eu estar aqui, acho que muito por conta dele, né? Eu nunca esqueço o dia que a gente sentou lá na garagem de casa, tomando uma cerveja. Opa! E eu disse, cara, tenho que conversar contigo. Eu disse, tô a fim de sair do trabalho e quero abrir o meu negócio, só que eu não me vejo fazendo isso sozinho, sabe? Tipo, naquele momento eu não... Por mais que eu quisesse, eu não enxergava um horizonte sozinho, entendeu? E aí a gente conversou, trocou muita ideia e aí ele disse, vem pra cá, vem pro estúdio, que é aqui onde a gente tá hoje. A gente vai seguir os trabalhos com nomes diferentes, mas vamos se ajudar, vamos dividir perrengue e vamos fazer acontecer. Então ali começou toda a jornada, né? E, cara, o podcast, o Infocast foi isso também, foi uma reunião aleatória que a gente tava aqui, vamos gravar, vamos fazer alguma coisa. E hoje a gente tá aqui, né, completando 2 anos. E, cara, é a mesma coisa que o Duda falou, sabe? Não vejo esse projeto sozinho ou com outra pessoa estando aqui no lugar, porque por mais que a gente tem esses pontos diferentes de perfil e alguns momentos não digo discordar, mas enfim, de ter ideias diferentes, debater. É um complemento, sabe? É um complemento, porque eu digo que falta num, às vezes tem no outro, que falta no outro, às vezes tem no um, né? E... Que frase complexa. É o vinho, Mas é pra né? entender. Mas é a base. É a base, vocês se somam muito bem. Exatamente. Eu Legal. acho que, assim, sem o Duda, talvez eu não fizesse muitas coisas do que a gente faz hoje, sabe? Acho que ele é, ele é a pessoa que puxa, então... Sim. É interessante porque o Duda falou assim, às vezes o Matheus me puxa, tipo, pra terra. Tipo, volta aqui só um pouquinho, vamos centralizar. E aí ele pro puxa Matheus assim, é ó. o contrário, né? Tipo, não, o Eduardo às vezes puxa, que é esse complemento, né? Mas eu acho que legal que, tipo... de uma certa forma, me sinto bem com isso, porque muitas coisas que a gente
às vezes não acreditava e eu puxei e digo, meu, vamos fazer que vai dar certo, velho. Vamos na fé que vai dar certo o negócio. Tu não sabia o que Deus tava sabe. fazendo. Tipo, muita coisa aconteceu porque eu nunca tive muito medo de testar as coisas, de eu já fazer, sou mais cagão. sabe? Tipo, eu tenho os meus receios, assim, mas eu, mais de uma vez já na minha vida, mais de uma pessoa me falou que a minha intuição era muito forte, que eu tinha que sempre acreditar na minha intuição e seguir minha intuição. Então, se eu tenho uma intuição de alguma coisa, eu vou até o fim. Porque tu sabe. Porque eu sei que tem uma chance de dar. Claro, não vou dizer que tudo deu certo, né? Mas eu acho que muito do que eu fiz até hoje, tanto que no que eu fazia antes, quanto na fotografia, muitas das coisas que eu conquistei foi por seguir minha intuição e por acreditar numa coisa e fazer. Azar, sabe? Teve coisas que não deram certo? Teve. Mas daí foi aprendizado para as outras. Pra alguma coisa pra ver que daqui a pouco eu fiz sem... faltou alguma coisa, sabe? Faltou essa análise. Faltou exatamente, faltou às vezes pensar melhor em como fazer, mas eu acho que num geral, assim, muitas das coisas que a gente fez deram certo e enfim, né? Eu acho que... E aí, vocês deixam a bola quicando pra mim, né? Que vocês falaram assim, não. Ai. Quem é que vai conduzir agora? Vamos lá. Vocês falaram, o Duda falou agora, né, sobre o dar certo, né? O que é dar certo, né? O que é ter sucesso? E é muito relativo isso. Total. Eu tava segunda-feira em Cruz Alta, né? Vocês viram? Aham. E a gente debateu sobre o sucesso empresarial. O que é sucesso pra mim? O que é sucesso pra vocês? Em diferentes carreiras, profissões, enfim. E nem sempre vai dar certo, né? Nem sempre a muitas gente vezes vai, não às vai vezes, dar chegar lá no determinado tempo que a gente Uhum. quer chegar lá. E aí é sobre isso que eu queria falar. Ouvir, na verdade, né? De vocês. Beleza, vocês tiveram uma ideia de um podcast. Acredito eu que o primeiro da região. Aí vocês vão contando. Mas assim, Sim. De quando a gente teve a ideia, Era o primeiro. não tava tão em alta quanto tá hoje, né? sim, que Tipo, tá hoje mais... Olha, chuta uma moita, sai 3 Sai- podcasts, né? Na época ele não No tava nicho tanto. empreendedorismos e negócios, Até o porque- nosso é o primeiro. Até porque foi pós-pandemia, tipo, tava tudo meio retraído o mercado, o pessoal tava tudo meio... Ninguém criava algo, Ninguém né? sabia qual seria o rumo das coisas. Ainda estava em pandemia, né? Uhum. 2021, sim, né? Sim, a gente Ainda- gravou ainda meio... No sigilo, nos- quase. Quase. Hum. É. A gente fazia... Sempre foi presencial, né? Uhum. E eu nunca me esqueço que o primeiro episódio que a gente gravou foi quando nevou. Uhum. Sério? Uhum. Quando nevou, que a gente abriu a porta do estúdio, nós não gravava aqui, nós gravava nas 5. E eu lembro que nós tava lá no Paulinho e a gente abriu a porta do estúdio e tava branco, assim, ó. lá Meu de fora. Deus. Tá, e aí contem como é que foi. Assim, beleza, vocês tiveram uma ideia. Essa ideia, até os 2 anos, muita coisa aconteceu, né? Uhum. Talvez pra quem olha de fora, sem conhecer vocês, essa história que vocês estão contando é assim, eles já chegaram lá, beleza, agora é só continuar. Não, talvez pra vocês falta muito pro chegar lá. E ninguém aqui precisa contar o que é o chegar lá de vocês, né? Mas alguma coisa mudou do início até aqui, em 2 anos? Vocês foram se adaptando? Que, por exemplo, o podcast começava com... Tinha vinho, né? Uhum. Tá, beleza. Vamos adaptar, porque talvez a longo prazo isso não vai se ser muito bom. sustente. Como é que foi isso? Como que pra vocês foi essa... Tipo assim, desde o início até agora... Tá, eu posso... A gente nunca ganhou dinheiro até agora com o podcast. eu ia gente. dizer isso. A gente, Eu gosto da sinceridade só empreendedora. pagou. Não, o detalhe é que assim, ninguém tá ganhando dinheiro Não. 4 horas da tarde agora, bebendo vinho. Não, tem um parênteses, né, dessa história, mas eu vou deixar o Matheus falar depois. É, eu não, é complemento. que eu ia falar justamente isso, é que o chegar lá, talvez, se tu for olhar racionalmente pro negócio, a gente é super pequeno ainda, por estar numa região mega pequena, com cabeça pequena, porque Caxias do Sul pensa pequeno, além de é ser um grande, polo mas industrial e mentalidade de metalúrgico, né? E tem ainda a mentalidade de interior e é muito barrada pra novidades, sabe? Tem alguns... A Caxias tem Desconfiada. lugares que tu fala podcast e o pessoal fica... É. O que é? Então, Quer comer? se a gente for botar na balança nós e podcasts famosos de São Paulo e região, cara, a gente não é nada, entendeu? Uhum. Então,
talvez tenha um longo caminho aí a se trilhar e abrir esse mato fechado, entendeu? Então esse é o meu conceito do chegar lá, sabe? A gente tá... E outra coisa que eu acho legal de falar também, aí falando do Matheus, eu não vejo chegar lá, sabe? Eu acho que quando tu chega lá, acabou. Sim. Que daí tu não tem o próximo passo, né? Esse é um conceito que eu trabalho muito tempo dentro de mim, assim. Até o Duda sabe que eu sou meio receoso a trabalhar com metas e coisas muito fechadas, porque eu acho que quando tu chega lá, acabou, sabe? Quando tu chegar lá, tu dobra a meta. E eu curto muito o processo, sabe? Então... E, Matheus, eu posso te fazer uma pergunta agora? Claro, Talvez fica à vontade. Eu esqueci que sou eu que posso perguntar hoje. Ela vai fugir um pouquinho do Infocast, mas tu falou assim... É assim mesmo. Tu falou ali, eu não gosto muito de trabalhar com metas. Tu acredita, na tua visão, né? Que hoje a gente tem tanto pra se desenvolver, tantas qualidades, que não tem como a gente colocar numa planilha, né? Não tem como eu colocar o quão o Matheus talvez ele é cirúrgico, inteligente em algumas questões, o quanto o Duda é expansivo, etc, em algumas outras questões. Não tem como a gente tabelar isso, né? Não. E aí talvez as metas sejam algo que possam frustrar os demais. Exatamente, Tá. exatamente. Essa aqui é uma indireta, não? Sabe que... Posso falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, não, mas eu perguntei porque eu gosto de ouvir sobre isso. Esse conceito eu tirei do livro Hábitos Atômicos, tá? Onde o autor explica o porquê que não se deve, ou não... No conceito dele, não é o recomendado trabalhar com metas, justamente por causa disso. Por um dos motivos é a frustração de se tu não atingir a meta. Tipo, tu jogou todo o teu trabalho no lixo, entendeu? Sim. E é muito mais fácil tu trabalhar com, digamos assim, cara, objetivos ou algo relacionado a isso, assim, que não seja fechado, entendeu? É claro que aí, tipo, algum vendedor aí vai dizer que, né, se não tiver meta não vende. Então tem toda uma discussão por trás disso, né? Eu acho que, tipo, o cara tem que saber pra onde ir. Aonde, pelo menos aonde ele quer chegar, sabe? Com alguma coisa. Mas aí eu chegar dele, talvez. Não, tipo, não o que alguém eu quero atingir, impor, né? Tipo assim, ó, gurias, assim, pra mim, então eu vou considerar uma meta pra vocês de 25 episódios no mês. Então, todo dia vocês vão gravar. Poxa, é uma meta inalcançável se vocês trabalham com outras questões. Aí tu vai se frustrar. Sim, Porque aí, sim. entre quem faz a meta e entre quem recebe, a gente tem um abismo, né? Exato. E talvez o que o Matheus tá falando dessa questão do livro vai envolver uma questão de autoconhecimento. Total. Eu tenho que saber o que é bom pra mim ou não. Vamos traduzir pra isso, pro podcast, então. Se a gente colocar uma meta Isso. de 40 episódios por ano, tá? Tá. É a meta. Cara, se a gente não conseguir convidados ou não, por algum motivo, estragar um equipamento e a gente ter que postergar 3 meses, vai dar merda, entendeu? Vai dar na Sim. trave e a gente não Vai vai se bater frustrar. E a aí, meta. talvez vai anular todos os outros, sei lá, 30 episódios Agora, gravados. se a gente botar, cara, vamos gravar 2 episódios por mês. É diferente, tu entendeu? o que a E no gente- fim do ano tu vai ter 40 ou mais. Ou mais. Sei lá, faz o cálculo aí agora, mas... Não, eu acho que A engenheira tá de folga a hoje. gente tem, a gente viu que era, o ano passado a gente gravou 24, né? Uhum. E a gente viu que era possível a gente gravar 30 episódios no ano. Então esse ano a gente sentou e disse, cara, vamos tentar gravar 30 episódios esse ano. Mas, cara, se não der pra gravar os 30 episódios... Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Entendeu? Se a gente gravar, ok, cara. A gente vai Até atingir o que a gente se propôs com o podcast. Exatamente. E pode ser que a gente grave mais, pode ser que a gente grave 35, 40, sabe? Mas vamos tentar ficar nos 30, sabe? E eu acho que nem o Matheus falou, o podcast nasceu como um projeto pra ser algo, não é autoral, mas tipo, pra ser algo... não é a nossa fonte É um paralelo, de né? renda, o Infocast. Claro, né, que hoje a gente achou uma forma de monetizar esse projeto. Empreendedores. Mas a gente ficou 2 anos, basicamente, bancando o Infocast, né?
Então, quando a gente começou, a gente sentou e disse, cara, vamos fazer o podcast, a gente sabe que a gente vai ter que bancar esse projeto pra ele andar. Tu tá disposto? Tô, eu também tô disposto. Então, cara, vamos tirar uma fatia do que a gente receber e vamos investir nesse projeto. E foi assim por muito tempo, tanto que a gente começou gravando no estúdio do Paulinho, daí 5, foi muito bom lá também. E aí, quando virou o ano, a gente... Posso só abrir um parênteses? Claro. Lembrando que a gente teve um patrocínio e um apoio muito especial no início do podcast também, que foi o pessoal da Exatamente. Inconnect. Exatamente, o pessoal da Que Inconnect. eles compraram a ideia e patrocinaram 5, 6 episódios. episódios, né? 5. Que legal. 5, 6 episódios. E hoje a gente 6 não primeiros. estaria aqui também se não fosse eles. Tipo, na época eu lembro que eu conversei com o Vini e com o Lucas, que o Vini é um amigão meu, que é o dono um dos donos da Inconnect. E eles compraram a ideia. Eles disseram, cara, a gente vai investir em vocês e vamos apoiar vocês no projeto. E os 6 primeiros episódios do Infocast foram patrocinados pela Inconnect. E claro que na época daí a gente conseguiu, na época, um patrocínio de vinhos, que foi do Vinhos da Serra também. Também, Que eles nos patrocinaram. Então foi daí que Exatamente. tudo começou com a história Aí do que vinho também. A gente disse, cara, ou a gente banca o projeto ou a gente acha quem nos apoie. Sim. E na época a gente achou quem nos apoiasse. E aí, quando terminou o ano de 2021, que começou 2022, a gente disse, cara, como que vai ser o rumo do Infocast esse ano? E aí, eu lembro que eu e o Matheus sentamos e conversamos e disse, cara, vamos continuar, vamos tocar esse projeto, porque a gente... Eu lembro que eu falei pro Matheus, disse, cara, eu enxergo que o Infocast pode nos levar muito longe. O Matheus disse, tá, eu também. Eu acho que a gente pode... o Infocast foi criado, né? E claro que tem um lado estratégico, Sem dúvida, né? Pensando no nosso negócio, né, na Infoco Studio, que é justamente a parte de produzir conteúdo, né? Recomendo. Então, a gente resolveu apostar nesse projeto e aí, em 2022, a gente trouxe... Tá, beleza. Mas a gente não tem como... Na época, a gente não ia... A Inconnect não ia seguir patrocinando eles, porque eles estavam mudando de estrutura e tal. Eu disse, cara, a gente não tem como financiar isso agora. Daí a gente sentou, cara, vai ter que sair do nosso bolso, né? Então, como que a gente vai fazer? Vamos trazer aqui pra dentro de casa. Vamos gravar aqui dentro. A gente tem o estúdio, vamos gravar aqui dentro. E aí a gente trouxe num projeto, uma proposta bem mais simples, né? Pra gravar na época. A gente tinha um microfone. A gente tinha um microfone só no meio e a gente gravava Sério? com o microfone no meio. E a gente não tinha metade dessa estrutura, né? E a gente seguiu, a gente gravou vários episódios, assim, sabe? Praticamente o ano inteiro. O ano foi inteiro. assim, E depois Que a gente legal. gravou com 3 microfonezinhos USB separados e tal. Que era uma bosta. Que ficou uma bosta. Mas tá lá, cara. A gente persistiu mesmo em meio a um cenário de estrutura meio caótico. Mas a gente não Vocês- deixou de gravar. Vocês usaram daquela frase, antes feito do que Antes feito, perfeito. sempre, Tipo perfeito, sempre, sabe? Tipo, sempre. cara, assim, faz. Sempre. não tava com uma qualidade como a gente queria, mas a gente tava fazendo. A gente tava Uhum. produzindo, a gente tava conversando com as pessoas, a gente tava abrindo Porque esse se network. vocês tivessem esperado o momento perfeito, que talvez seja essa estrutura, a Uhum. garrafa de vinho nós bonitinha, não ia tá? ter, né? Vocês Não ia não ter. estariam aqui. É. Não estaríamos aqui. Nós teria parado o projeto no final do quinto 2021. episódio. No 6º episódio. Sexto. É. E Não. aí a gente resolveu continuar e nesse meio tempo a gente pensou muito, cara, como que a gente pode fazer o projeto se autossustentar com o tempo, né? Porque tu ficar bancando... Hoje a gente não edita os episódios, quem edita é o César, né? O Viapiana, que é um parceiro nosso de queridão aí que faz a edição dos podcasts pra nós. E a gente paga ele pelo trabalho, né? E aí isso aí saiu do nosso bolso por muito tempo, né? Sim. E aí, quando esse ano que a gente melhorou toda a estrutura, que a gente começou a produzir podcasts para outras empresas, né? E aí teve uma empresa parceira nossa, que é a Fiance, né? Que veio fazer Que o tem um podcast com a podcast, gente, né? que tem um podcast. O Rada trouxe a ideia, a gente disse, cara, vamos fazer, só vamos melhorar a estrutura pra gente ter uma qualidade bacana. E aí a gente começou a produzir, e aí sim, efetivamente, a gente começou a monetizar essa parte de podcast, né? Então, cara, foram 2 anos que a gente bancou praticamente o projeto pra gente conseguir fazer ele crescer, ele ter um pouco de visibilidade e que ele nos proporcionasse outras oportunidades de talvez monetizar. A gente nunca fez o Infocast pensando em ganhar dinheiro. A gente fez o Infocast pensando no que o projeto Às poderia vezes. nos trazer crescimento, né? Claro que a gente pensou que futuramente a gente podia monetizar, né? Gringo, Né? Não ia Não pensar dá no ponto, dinheiro, sim, então. né? Tu pensa no Cara. projeto lá na frente, né, cara? Vai lá na frente, Tu né? pensa a longo prazo. É, exatamente. Claro. E aí, por mais que os perrengues tivessem
acontecendo, porque pelo visto aconteceram alguns, né? De pessoas que não vieram, de talvez pessoas que não acreditaram. Sim, Até porque sim, a gente sim. vive numa região, não sei vocês, mas assim, quem é o Matheus? Quem é o Eduardo? E por que eu vou confiar a minha Aham. história em 2 guris? Porque é isso, né? O homem, por mais que ele seja feito, ele ainda é um guri. Sim. É. Né? Não. Ele é o tradicional Sim, piá. Então, é. assim, como é Outra. que eu vou confiar E a gente... em 2 pessoas que não estão ali nas capas dos jornais, por mais que eles já tenham saído, né? Já, Fica a já, dica já. aí. Se entrar no site do Infocast, vai aparecer lá. Mas assim, como é que foi essa adaptação de, meu Deus, vamos talvez precisar recalcular a rota? Cara, a gente, se tu parar pra pensar, a gente é muito pequeno ainda, né? Infocast. Né? Que a gente falou perto de outros podcasts Mas que tem. foi Mas, ouvido em não. mais de 10 países. Mas Sim. teve... Mas- Agora eu trouxe mas- a informação. É. Mas, tipo, cara, pensando nessa questão de convidados, muita gente não veio pro podcast, porque quando a gente convidou eles, a gente tinha 2 episódios. 30 inscritos no YouTube, Sim. Nem isso. né? Nem isso. Ou, tipo, muito poucas views. Tinha a Priscila, né? tua mãe. E, tipo, cara, tinha minha mãe de super A fã. Manu com perfil né? fake, Manu, porque é. era menor de idade. E, tipo, YouTube Kids. aí, tipo, aí te conseguiu chegar em pessoas bem relevantes, sabe? Mas aí o cara tem lá 10 convites de podcast. Do Flow, do, né? De vários outros, e ele vai olhar do Infocast. Daí ele vai entrar na página do Infocast e vai ver, né? Bah, os caras tinham 10 views no episódio, 6 sabe? inscritos. Tem 6 inscritos, 10 views. Tipo, quem que é os caras, Tá, sabe? mas isso é É muito engraçado difícil, de comentar, às vezes, porque de tu, assim, ó. de tu conseguir trazer uma pessoa mais importante se tu não tem relevância. Mas aí que tá, não parece Né? aquele típico estagiário que precisa de experiência, Aham. mas pra contratar ele também precisa Aham. ter tido experiência e Sim. ninguém deu E aí experiência. fica correndo É. atrás do rabo. Exato. Porque é isso Exatamente. que vocês fizeram. Beleza, a gente não tem como, Tá. como fazer. Não, já vou te deixar falar. É, perdi o raciocínio, Para tô brincando. dormir, deixa eu... Não, porque é isso. A gente não tem relevância. Mas vocês persistiram 2 anos pra, tipo assim, só um pouquinho. Agora eu Agora quero tem ser um pouco de convidada. relevância. Que foi o meu caso, assim. Então eu vou me convidar, já que eles não chegam até mim. Fala, Matheus. Não, é que teve esse momento, esse marco dessa virada de chave dos convidados. Eu lembro disso. A gente tava nesse dilema de convida e não vem, convida e não vem. E porque assim, a ideia inicial era trazer pessoas... que termo eu vou usar agora? Com uma certa relevância na sociedade. Pra Caxias. Pra Caxias, região. Caxias e região. Assim nasceu o Infocast, com essa ideia, Tipo, empreendedores, Primária, que a pessoa, o pessoal empreendedores- se espelhasse. com história. Não vou citar nomes, mas enfim, quem é Uhum. de Caxias sabe. Tem Aí a uns que gente... negaram o convite, que É. quando eles vierem pedir, eles não Eles vão não participar. vão vir. Fica disso. Mas aí a gente chegou afunilou, sabe? Tipo, puta, e agora? Vamos ficar sem episódio, entendeu? Tipo, a gente tá com a constância ali, tá com o compromisso de publicar, a gente não tem convidados. E aí a gente sentou de novo e disse, o que vamos fazer? Aí, cara, vamos abrir. Ao invés de a gente focar nas pessoas, vamos focar nos assuntos que as pessoas têm pra falar. Boa. E foi aí que deu a virada de chave pra gente Entre assuntos. entre assuntos. Daí, o que a gente quer falar? Vamos falar de nutrição? Vamos falar de autismo? Vamos falar de LGBT? Puta que pariu, entendeu? Aí tu acha pessoas que falam disso Sim. facilmente. E E, aí pessoas tu abertas pra falar. E aí tu encontra pessoas que querem se espelhar naquele determinado nicho, né? Porque quando a gente fala em Exatamente. empreendedorismo na Serra, a gente fica restrito a X negócios. É um fato. Exato. Mas aí, exato. assim, eu também vou ser empreendedora, vocês também são. Eu quero me inspirar em outras histórias. Não aquilo que a gente já sabe que, entre aspas, deu certo. E que todo mundo já sabe Não, como é que e aí- aconteceu, né? Quando a Exato. gente virou a chave pra esse negócio do vamos focar no assunto, aí a gente viu que, cara, não precisa ser o pica das galáxias de tal Não, assunto. não, Cara, não. tu vai pegar uma pessoa bacana que entende daquele assunto, que quer falar sobre aquele assunto. Que é expert no Sabe? negócio. Bacana. E bacana. Bacana só pra mais de 30. Bacana. Quem usa, gente, 30 bacana mais. e Eu adoro reticências bacana. em frase é 30 mais. Eu sou muito Certo. do bacana. E aí... Então a gente acabou trazendo pessoas bem legais, que tem uma conversa bem bacana. E que... e que, enfim, Você tá né? focado em 30 mais? Bacana.
E que, né, talvez a gente não teria trazido ela se a gente pensasse só em vamos trazer o fulano, o ciclano, né? A gente convidou muitas pessoas que são importantes, né, em Caxias, e os caras cagaram pra nós, pra dizer bem a verdade, os caras cagaram pra nós. E aí a gente, cara, vamos abrir, e porque é mais importante a gente tá mantendo a constância e tá gravando e tá tendo assuntos legais no podcast, do que a gente tá tentando selecionar demais e pegar pessoas que talvez não estão querendo, sabe? Ou que estão se fazendo de difícil. E que talvez também a sociedade já nem quer mais saber. Quer Cara, saber de talvez histórias. a gente acha que os caras querem saber do cara e nem E querem, nem querem. sabe? Porque aí eu achei legal também quando vocês começaram a trazer outros assuntos que são pessoas comuns. Tipo assim, beleza, exatamente. gente como a gente que também empreende, que também passa por perrengue, ou seja, Pessoas a gente bacanas. só... pessoas bacanas. Te deixa usar essa. Só porque eu tô no teu licença espaço. poética, né? E tu sabe que isso conversa muito com... Eu tava lendo esses dias uma pesquisa do próprio Spotify de consumo de podcast. E quem consome podcast hoje, nível Brasil, faixa etária de 20 a 30 anos e um nível crescente da geração Z. Tipo, Olha 15, só. 14. Essa galera tá descobrindo podcast, entendeu? Aí, tipo, quem que é o fulano de 70 a tal mais. pra relevância de um cara que tá entrando no mercado? Cara, que, tipo, fique bem claro que a gente não tá desmerecendo a história de ninguém, Não. sabe? Até porque Caxias tem muitos empreendedores fodas, assim. Uhum. Mas hoje a linguagem do podcast, ela é diferente. Tu tem que falar pra essa galera jovem que tá entrando no mercado digital com outra visão de empreendedorismo. Até porque eles estão com outra visão de cultura, né? Exatamente. Então, É assim, outro ou cenário. tu se adapta a eles e tu também faz com que eles estejam inseridos Uhum. nesse ecossistema, ou deu, né? Ou deu. Ou deu, tu vai perder essa galera. Tu não precisa nem falar disso. Tu pode ver hoje o próprio comportamento cultural dentro das empresas dessa galera. Eles não ficam mais um ano dentro de uma empresa pra conseguir alavancar um cargo. É. Cara, se ele não tem o que ele quer, ele sai fora. Até porque é por isso que a gente encontra uma lacuna entre tantas empresas com vagas abertas versus tanta gente Uhum, procurando emprego. Uhum. Porque as coisas não convergem mais. Exatamente. E essa geração que tá vindo, ela tá indo muito por uma questão social que é propósito, princípios e valores. É. Eu vou É. trabalhar com o Matheus e Uhum. Eduardo se eu me identificar Uhum, com eles. uhum. Do contrário, eu vou sair. Exatamente. Ponto. Ah, mas é que Exatamente. aqui se tu ficar 3 anos, tu vai ser o Foda-se. analista. Não importa. Foda-se. Dane-se. Ah. Eu vou pra aquela que eu me identifico. Uhum. Que eu acho que é isso que vocês trouxeram no podcast. E aí, não sei se vocês perceberam, mas vocês falaram isso lá no início, né? Sobre quem são vocês. Ah, eu tenho talvez um intuito de, inconscientemente, talvez ser inspiração. Não preciso ser o certo. Não quer dizer sim, que o que é. vocês postam é o certo. Sim, exatamente. Mas vocês inspiram. Inspiram quem? A quem tá chegando. Que olha pra vocês e fala, cara, é um projeto. 2 anos, tantos episódios, tananã, e aí eles continuam e passaram perrengue. Uhum. Essa é a história que conecta. É isso que inspira. Uhum. Aí, beleza, pode inspirar pra fazer, entre aspas, igual, ou pode inspirar pra... Sim, Bom, eles sim, não desistiram. sim. Vou ver de que forma. Isso que eu acho muito legal, que vocês conseguem conectar as coisas. Talvez ninguém tinha percebido É. ainda. É. Pode ser. Eu não me lembro nada do que eu falei no primeiro episódio. Deletei assim. Tá louco. Mas, né? Tomar um golezinho aqui pra Mas passar. Um brinde. tá o arquivo ali, né? Tá, o arquivo. Só puxar lá. Tá. em E aí todos foi os legal que vocês episódios, foram né? se adaptando, né? Vocês de fato foram que nem Sim. o Maps, assim, recalculando rota. Aham, Ah, total, beleza, me disse total. não, então eu vou ir por assunto. É. E aí, quando vocês de fato trouxeram os assuntos, as pessoas, eu acho que elas ficam mais ali pra saber qual que é o próximo assunto, né? Porque aí, tá, beleza, é só empreendedorismo. Ai, que chato. Tá, mas é o empreendedor. Alguns, assim, que eu assisti. Veio gente que falou de cervejaria, veio gente que Sim, falou de visagismo, né? Uhum. Veio gente falando de comunicação. PNL, comunicação. Teve gente que Cara, falou agora sobre empreendedorismo autismo. social, autismo, cara, Advogado, né? advogado. Uhum. Então, assim, é um Juíza. leque muito grande. Tem, cara, difícil
ter Tem alguma coisa várias. que não tem ali, sabe? Algum assunto É, tem a área. ainda algumas coisas, tem, Eu né? cheguei a chutar o Eduardo por baixo das coisas. Foi sem querer, mas assim. Enfim, isso aqui é um Mas próximo falta ainda, episódio. né? Uma coisa legal também que aconteceu, e que eu acho legal, assim, do podcast, é que algumas pessoas que a gente conhecia, que seguem o projeto, né, e que acompanham o projeto, é legal às vezes porque a gente não tem essa dimensão, né? Eu acho que a gente teve real dimensão quando veio a retrospectiva do Spotify, né? Que Foi a gente muito olhou legal. aquilo lá, nossa, É, meu, verdade, Ai, tô grande. verdade. que bacana. Porra! Não, a gente não tinha ideia do quanto a gente tinha alcançado as pessoas, né? E aí, é legal porque às vezes, esses tempos, uma pessoa me chamou e me disse, cara, tô acompanhando o podcast de vocês, acho trimassa, mas trimassa também é mais de 30, né? Uhum, é bem ruim, E mas eu vou te aí- deixar usar. E aí, ele falou, cara, só que às vezes eu não consigo escutar um episódio, eu escuto no Spotify, eu não consigo escutar o episódio inteiro, porque dá mais de 1 hora, Tá. mas eu queria saber, ter uma ideia se aquele assunto é bacana pra Tá. mim Pra eu? escutar depois, Uhum. né? Pra eu escutar depois, né? E aí a gente se deu conta que a gente não tinha isso no Spotify. A gente tinha no YouTube, mas não tinha no Spotify cortes de assunto, né? Os takes. E aí, tipo, 10 minutos de um assunto, sabe? Uhum. Pra dar uma introdução do que foi o assunto. E aí a gente trouxe isso pra dentro da plataforma, né? A gente, vamos fazer essa mudança, vamos colocar lá, porque eu acho que pode ser que dê um retorno legal Vocês Que a gente- fizeram isso no Spotify. no Spotify. A gente publica um episódio a cada 15, no intervalo do 15 a gente coloca um corte de um assunto no Spotify. Que daí é tipo 15, 10, 15, 20 minutos de um determinado assunto. Que daí, o cara, curti isso aqui, vou ver o episódio completo, né? Sim, me interessei. Então, tipo, foi uma sugestão de uma pessoa da audiência, né? Ai, que legal. Então, legal receber esse retorno, tipo, de uma pessoa que tá acompanhando, sabe? Que nos trouxe a visão dela. Tipo, cara, pode ser que eu não escute o episódio inteiro, mas se eu curti o assunto, eu gostaria de escutar. Então, eu quero ter esse feeling, sabe? Uhum. Escutei um trechinho, achei massa. Vou escutar o resto do episódio. Aí vou escutar quando eu estiver fazendo meu treino na academia, por Uhum. exemplo, né? Consequentemente, esse cara é personal, né? Ah, Então, olha só. eu achei muito legal isso, sabe? Esses retornos que a gente tem das pessoas sobre o projeto, né? Esses dias eu entrei no mercado e o cara falou, tu que é o cara do podcast, né? É muito massa ouvir isso, sabe? É muito massa É tu um ver que tu tá conhecimento. atingindo uma pessoa que, tipo, eu não conhecia, sabe? Porque a gente, né, eu digo, quem tá aqui nesse momento não tem dimensão de onde nossas falas chegam, né? E eu já encontrei uma pessoa esses tempos que eu fui fazer o visagismo lá com o Jeff, queridão, que já esteve aqui fazendo o episódio. E quando eu saí de lá, tinha duas pessoas chegando pra encontrar com ele. E aí, uma dessas pessoas me olhou e disse, tu que é o cara do podcast que falou tal e tal coisa no episódio. Daí eu, fui eu que Sou falei. eu. Sou eu. E aí, claro, ela escutou o episódio do Jeff, né? Uhum. E escutou uma fala que eu falei, e aquela fala, ela lembrou quando ela me viu. Tu foi o cara que falou tal coisa, né? E eu, que massa isso, né? Tipo, nem eu não lembrava, assim, e ela lembrou. Pra ver disso, como sabe? a gente toca as pessoas, né? Pra ver como, né? Complementando isso, é legal, é massa, claro que é, só que, tipo, isso nos traz uma responsabilidade absurda Maior. também do que a gente tá falando aqui, saca? Sim. Porque Por isso que não dá pra a beber gente demais. começou meio que no oba-oba, assim, vamos fazer e vamos ver o que se dá divertir, e tal, vamos ver o que aham. dá, sabe? Só que nossa hoje a inspiração gente... era o Caixa Preta, né? Mas a Entre gente não... Então, por quinta isso, né? série. O Caixa Preta daí não dava, né? Mas Falar aí, do tipo, áudio das veinhas não dá. aí hoje, tipo, cara, tem que cuidar um pouco, sabe? Do que a gente fala, enfim. Até porque vocês são uma ferramenta de conhecimento, né? Conhecimento e informação. E Então, por mais que existam diversas pessoas do mesmo segmento, vamos trazer alguém que sabe, daí é do assunto, né? Essa pessoa que domina, então o que ela falar, não necessariamente é, entre aspas, o certo, mas é a informação que chega nas pessoas. Exatamente. Porque às vezes é um episódio que chega uma fala pra mim, como que eu vou falar pra Rani? Sim. E aí, no final, vai bater em quem? O podcast dos guri lá. Uhum.
E claro, assim, tipo, também aí falando uma visão minha de novo, tá? Não sei se o Duda concorda com isso ou não, mas eu acredito que o programa é nosso. Então a gente tem os nossos valores, as nossas crenças e nossas opiniões. E bem formadas, assim, até certo ponto. Então, por eu acreditar que o programa é nosso, a gente toca as coisas do jeito que a gente acha que devem ser feitas. Até porque você não extrapola quem são vocês. E a gente não tenta agradar todo mundo, entendeu? Tanto que a gente nunca botou filtro, assim, né? Mas a gente chama pessoas que falam de coisas que a gente quer ouvir e se identifica. Exatamente. Então daqui a pouco vai ter aquela pessoa que acha que o podcast é isso, que acha que talvez a pessoa tal não deveria ser convidada. Mas aí paciência, entendeu? A gente não tá aqui pra agradar todo mundo também. Então tem esse ponto, sabe? A gente não pode lidar com a expectativa do outro em relação a um determinado assunto, a um determinado trabalho, né? E às vezes a gente vai chamar uma pessoa aqui que talvez uma pessoa não goste, enfim, né? E cara, tá tudo certo. A gente tá aqui pra comunicar e falar das coisas que a gente gosta sobre um assunto, né? E às vezes a gente conhece a pessoa até um certo ponto, né? E a gente tenta não entrar numa linha muito polêmica, assim. Tipo, a gente não tenta gerar muito alvoroço, assim. Porque, claro, pode ser que se a gente tivesse seguido pra linha polêmica, a gente tivesse bem mais estourado, digamos assim. Mas também bem mais a linha de frente de tiros, assim. Mas aí tem os dois lados, né? Às vezes tu vai receber coisa boa ou coisa ruim, né? E aí é uma linha muito tênue entre tu extrapolar, né? Bom, a gente vê pelo Monark ali, né? Tipo, ele tava perto da hélice muito tempo. E aí, a hora que ele passou, ele foi cancelado, né? E a gente não queria a gente queria que o Infocast passasse coisas boas pras pessoas, sabe? Exatamente. Transmitisse conhecimento bom, transmitisse que as pessoas entrassem pra aprender algo, sabe? Pra sair, cara, eu quero sair desse episódio com pelo menos uma sacada bacana, sabe? Um insight legal, alguma coisa que eu preciso melhorar, ou que eu gostaria de aprender, ou que eu não sabia, ou que eu, né? Que as pessoas levassem algo do Infocast, não que fosse só pro cara entrar pra dar risada. Se o cara quer entrar só pra dar risada, tem outros podcasts que fazem isso, né? Até porque não seria o perfil de você só entrar pra dar risada. Não, nem um pouco. Eu gosto pra caramba do Caixa Preta. O Eduardo, tipo assim, eu vou abrir outro podcast agora. Mas vou fazer um podcast eu gosto muito da pegada do humor, sabe? Eu sou muito, gosto muito, mas humor é algo muito delicado na nossa sociedade hoje, né? Hoje. Eu sou da época do Cacete e Planeta, que os caras falavam um monte de merda e... Tu sabe, eu queria agora só fazer um comentário, né? Posso? Eu nunca tive muito filtro, assim, eu sempre fui meio desbocado. É que eu não sei, né? Já tô do outro lado, assim, tá? Podem falar. Esse final de semana, algo extremamente aleatório. Eu tava passando no SBT, 60 anos de várias coisas ali do programa. E olha que bizarro, eles estavam falando desde a época do Vale Tudo por Dinheiro, de várias outras questões que aconteciam na época. Sim. Cara, é um humor nítido, aquelas piadinhas ridículas, quinta série, as pegadinhas, enfim. Pega que os hoje... trapalhões, meu. É isso aí, que hoje a gente perdeu um pouco, né? E a gente tá tão, parece, no dia a dia. Perdeu tudo, né? Porque... Todo dia a gente tem que consumir conteúdo porque a gente tem que ser o melhor pra amanhã, tananã. E aí a gente fica numa bolha, às vezes, que a gente não se permite ter essas trocas, às vezes, esse erro. E por isso que eu pedi pra vocês, no início, quem eram vocês? Porque se a gente se intitula sempre antes por título, né? Eu sou o cara da TI, eu sou a engenheira, eu sou o médico, parece que a gente não pode errar. Só que antes de eu ser médico, engenheiro e um monte de coisa... Tu é pessoa. Tu é humano. O humano vai errar, vai esquecer o que tem que falar, se tinha que falar. Se sabe conjugar verbo, você não sabe. Você sabe falar bacanas, né? Porque a gente perdeu. Porque a gente perdeu isso, né? Esse negócio de se permitir ser quem a gente é. De beber vinho numa tarde, de não sei o quê. Isso que é interessante, que vocês acho que conseguem trazer ainda muito pro podcast de vocês. Que é a essência do convidado, tá? Fala aí, o que tu sabe? Que tu quer, entendeu? Fala o que tu quer. Não é o taxado, assim, ó. Então agora ninguém mais mexe a mão, o gringo não, fica quietinho, não. Sim, porque é errado daí, né? Porque é errado, porque não pode. Vocês conseguem trazer entre o conhecimento, a informação e entre o que a pessoa pode adaptar.
vai estar dando oi a todos aqui, né? Daí, Exato. daí fudeu, entendeu? Todos. Aí nós vamos embora. Aí sim, aí não. acabou, aí Do acabou. Guto Galamba lá, né? Se você fala todos, sai da minha live que eu não quero você aqui. Sai daqui. Porque é Mas isso, é né? isso, sabe? Tipo, eu acho que tu tem que se adaptar até um certo ponto. Mas não É, a ponto Mas de não perder a ponto quem tu de é. tu É. baixar as calças total pro negócio, sabe? Não é isso. Tipo, Não. tem uma coisa que acho que é bem nítida, é que, tipo, eu e o Matheus, a gente tem uma opinião muito formada sobre algumas coisas, assim. E, tipo, cara, eu tava conversando esses dias sobre essa questão do humor, né? Tipo, até na propaganda, tu vê, pega as propagandas da Havaianas, cara, de uns anos atrás. Tinha um apelo total. Tipo, cara, eles botavam as mulheres de Sensual. biquíni sensual, sabe? Sabe? E, cara, hoje tu não pode fazer nada disso, nada, Não, porque tem um Deus o julgamento. Né? Eu sempre gostei muito de humor, de stand-up, É maravilhoso, dessa né? parte, sabe? Ah, eu curto muito, sabe? E hoje é muito censurado. Muito, muito censurado essa parte do humor. E eu acho muito foda isso, sabe? Porque eu acho que, claro, a gente não pode perder o respeito com as coisas, Eu ia sabe? falar isso. Eu acho que a gente Tem uma que- diferença muito sem dúvida. grande. tem uma diferença Nossa, da gente gritante, perder o é respeito gritante. e de tu tá desrespeitando a pessoa e de tu tá fazendo humor. Cara, quando tu faz humor, tu precisa ter uma certa liberdade pra te conseguir Uhum. fazer humor. Senão, tu não tem ferramenta pra te conseguir fazer a coisa acontecer Uhum. se tu tiver muita restrição, né? E claro que hoje a gente toma muito cuidado nas coisas que a gente fala no podcast, Uhum. pensando nisso, que talvez quem tá escutando, né, tenha uma interpretação diferente, né? Até esses tempos a gente falou do negócio do cara trabalhar 20 anos dentro de uma empresa, né? Aham, sim. O cara chamou o Matheus e disse, pô, eu trabalho 20 anos lá dentro da empresa. O cara, nada contra Nada quem Nada trabalha. contra. Nada Entendeu? contra. Bah, é admirável o cara que tá 20 anos numa Com empresa. certeza. É admirável com certeza. porque, tipo, é uma doação pra aquela empresa, sabe? É um outro perfil de pessoa que não é o perfil de hoje. Que O não, perfil de hoje né? fica 2 meses e, cara, não quero nem saber, vou pra outra empresa, quero trabalhar home office, quero ter isso, quero ter aquilo. Cara, o cara que tá 20 anos dentro de uma empresa é o cara que veste muito a camisa. E, claro, e talvez é o cara que quer ter uma certa comodidade, tipo... Estabilidade. Não, Estabilidade, E acredita sabe? naquele E acredita negócio, né? naquilo, sabe? Daqui a pouco é o cara que se doa um monte pra empresa, sabe? E, meu, tá tudo certo tu trabalhar 20 anos numa empresa. E tem muitos pais de amigos nossos, de coisas que são nesse perfil, né? Uhum. Eu, se tu voltar no meu histórico, cara, eu trabalhei 5 anos numa, 4 anos na outra, sabe? E eu sempre fui de ficar bastante tempo nas empresas. Eu nunca fui de ficar 2, 3 meses e sair. Porque eu entendo que tem uma curva de aprendizado, que tu precisa entender sobre a empresa e que tu precisa se doar pra te conseguir crescer, pra te conseguir alcançar algo, né? Tu sabe que eu sempre digo assim que eu me criei no CLT, sabe? Me criei na indústria lá. Por Eu mais que também, era fui muito laboratório tempo CLT. químico, você tá do lado da galera de produção, assim. Isso é muito legal. Você consegue alavancar, talvez, essa curva de aprendizagem, porque tu se permite ter muita troca. Mas o mais interessante disso é entender, bom, até que ponto eu posso ficar. Porque eu também tinha esse viés assim, eu me vejo dona de algum negócio. Sim. Tá, mas até eu não entender isso, tu fica. E era algo que eu me perguntava todos os meses dentro da indústria. Quando eu comecei... Porque, claro, né, tem essa curva de aprendizagem, que é, por exemplo, tu entra como estagiário. Uhum. Tu sabe que tu tem um caminho a percorrer até ser efetivado. Perfeito. Depois dessa efetivação, que tu ainda tem coisas a aprender, porque tu vai ganhando tarefas, enfim... Eu cheguei num ponto que falei, não sei mais se eu quero indústria. E aí eu me perguntava assim, o que eu ainda tenho que aprender aqui? Que talvez não me permite sair. E sempre que eu me perguntava isso, alguma coisa surgia. Sim. É uma análise diferente, é um contexto, é uma relação, é alguma coisa. Sim. E aí tu entende que tu precisa ficar. Que talvez é isso. Tem gente que daí talvez se acomoda e beleza. Chegou naquele nível, não quero mais crescer, Tá também não quero legal sair. assim, é. Tá legal assim, não quero correr o risco de empreender e não saber o que vai acontecer daqui 2 anos. Porque o empreendedorismo tem muito disso, né? Tá louco. E aí a gente entende que são perfis. Mas a gente, nesse contexto, também tem um papel muito importante. Por exemplo, o fato de estar fazendo aqui um podcast pra geração que tá vindo Uhum. é uma baita responsabilidade. Porque talvez essa galera vai se espelhar na gente, que é empreendedor. Uhum. Né? E tem gente que talvez vai se espelhar no meu pai, que tá há mais de 30 anos no CLT, e pra ele tá ótimo.
talvez, né? Enfim. Sim, sim, Mas é que sim, tem sim. muito disso, às vezes, de perfil. E aí entra Mas claro, claro. uma baita lacuna entre o que a gente fala versus o que a pessoa escuta. Porque como a pessoa escuta, também é muito da vivência dela, né? Às total, vezes tu vai né? falar, oi, tudo bem? Pra pessoa, meu Deus, a Paula tá braba comigo. Não, Uhum. talvez a Paula só não comeu Sim, ainda. sim. Aham. E aí, isso que é o difícil, às vezes, de trabalhar em meios digitais, de postar um conteúdo. Como é que chega na outra pessoa? Mas aí também não é responsabilidade nossa, né? Cada pessoa vai interpretar de uma forma com base na sua vivência, né? Desde que não tenha essa falta de respeito, que é o que a gente tava comentando, sim, né? sim, Exatamente. Vai chegar talvez com uma pitada de humor, de ai, olha só, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas não num negócio assim, poxa, faltou com respeito. Não. Eu acho que é esse cuidado que tem que ter, porque é uma linha muito tênue, né? Porque às vezes a gente dá a nossa opinião, que pra quem tá ouvindo, poxa, é falta de respeito. Sim, faz sentido. Faz sentido? Não Nossa, faz agora sentido. foi tipo psicólogo, né? Então, faz sentido Faz pra sentido. você? Ah, então que bom, assina aqui mais uma sessão. Eu me lembrei disso de um negócio que uma vez eu vi que essa questão da interpretação de que as pessoas vão entender as coisas com base em toda a sua vivência cultural, digamos assim, né? Às vezes tu vai levar um cara pra uma exposição de arte. E aí tem lá um quadro que tem uma banana. Tem, né? Só uma banana no quadro. Tu vai pegar uma pessoa, a pessoa vai dizer, nossa, meu, isso é arte, isso é... Vai dar 1000 teorias e explicações sobre aquilo, contexto. E tu vai pegar uma outra pessoa que ela vai olhar... Pra mim isso não é nada. Não diz nada pra mim. Né? Mesma coisa se tu botar o cara numa obra do Picasso, o cara vai olhar, um vai olhar vai achar lindo, o outro vai achar uma bosta. Porque não diz nada pra ele. Porque talvez a vivência de vida dele não tenha relação nenhuma com aquilo. E pra outra pessoa faz todo sentido, porque tem toda a história disso, da arte, daquilo, da ligação, do não sei o que, sabe? Que faz todo um contexto. Então cada um vai interpretar de uma forma. Repertório, né? Repertório, exatamente. Né? Eu sou um cara que sempre fui muito ligado nisso, né? De arte, enfim, né? Mas eu entendo e respeito quem não tem, né, admiração nenhuma por isso. Quem não, tipo, não... Eu pra mim isso não respeito faz sua sentido. opinião, mas não concordo. Mas eu concordo, né? Tipo, se tu não gosta, né? Tá errado? Não tá. Mão na sua cu. Não, tô brincando. Fala mais aí, que tu quer mais saber de Eu nós. quero saber uma outra coisa que talvez vai muito nessa questão de tudo que a gente tá falando, empreendedorismo, respeito, comunicação, né? Como que eu me comunico. O que vocês almejam pros próximos? Se vocês almejam alguma coisa. Pros próximos episódios? Seja pros próximos episódios, seja pra... Porque eu entendo que as coisas são feitas de ciclo, certo? Uhum. Vocês encerraram o ciclo do primeiro ano. Vocês continuaram com o projeto. E não comemoramos. E não comemoraram. Então, me agradeçam que estamos aqui comemorando o segundo ano. Mas, assim, é tudo uma questão de ciclos, né? E aí eu queria fazer uma relação com postos de combustíveis. Botamos todo mundo para pensar. Vamos ver onde isso vai chegar. Não sei se vocês já ouviram que as pessoas são como postos de combustíveis. Não. Não? Então tá. Já vou aprender uma coisa Já hoje. vou. Esse é o intuito, né? Se tu não aprendeu nada no dia, então não valeu. Temos lá os nossos carros e a gente precisa abastecer, né? A gente vai num posto de combustível. Por quê? Porque a gente precisa abastecer e chegar no próximo destino. Certo? Uhum. Existem postos que são os nossos preferidos, certo? Uhum. Independente do que acontece, cara, eu preciso ir naquele posto. O que tem cafezinho. De graça, geralmente. Tem aqueles postos que são de trajeto. Estou indo pra Emergência. praia, emergência. Eu preciso parar. Cara, me atendeu, mas assim, nunca mais. Existem postos que foram os nossos preferidos e não são mais. Mas todos com o mesmo objetivo. Uhum. Nos levar no destino, talvez no nosso próximo nível. Eu trago essa relação pra pessoas. Todas as pessoas que passam pela nossa vida são como postos de combustíveis. Boa, Tem as boa. preferidas, Boa. entre vocês dois, né? Poxa, eu tenho algum aperto, alguma coisa, eu vou no meu posto Uhum. preferido. Uhum. É o Matheus, é o Eduardo, vai me levar pro próximo nível. Tem postos que ficaram pelo caminho, Uhum. acredito. Tem postos que talvez a gente quer conhecer, Uhum. mas a gente ainda não chegou lá, Uhum. a gente não sabe como. Sim. Eu queria trazer essa relação, assim, qual que é o próximo nível, qual que é o próximo destino do Infocast
E se vocês compreendem que para vocês chegarem nesse próximo nível, vocês vão depender talvez muito mais de vocês ou muito mais dessas pessoas. E também fazendo uma relação há 2 anos. Pessoas ficaram pelo caminho? Ninguém precisa citar nomes, né? Pelo amor de Deus. Mas será que pessoas, que nem vocês falaram dos apoiadores, patrocinadores do início, eles foram essenciais para vocês alavancarem? Hoje eles não se fazem talvez tão presentes, mas a gente lembra. Sim. Né? Sim. Como é que vocês enxergam isso? Assim, o que vocês projetam daqui pro próximo ano, pra próxima comemoração do Infocast? E se vocês percebem que essa relação de pessoas ela é importante. Que algumas vão passar, algumas vão ficar. Tá. Agora eu botei pra refletir, né? É, Essa aí vocês não esperavam, né? Não Vou esperava. eu... Posso ir? Pode ir. Eu vou servir um vinho. Vai lá. Eu acho que sim, com certeza essas pessoas que já passaram pelo caminho foram essenciais, sem dúvida alguma. Então, esse é o primeiro ponto, né? O que eu vejo pro Infocast pros próximos anos, quem sabe, vamos falar assim. Eu, Matheus, quero estar aqui nessa mesa aprendendo com cada pessoa que vem aqui. Eu quero mais e mais e mais, porque isso é viciante. Assim, não é balela falar, sabe? É viciante mesmo, porque, cara, a gente conversa com muita pessoa legal, muito assunto legal. Muita gente bacana. E cada assunto que entra aqui nessa mesa, a gente sai transformado de alguma forma, sabe? Então, independente da nossa audiência, sendo um pouco egoísta agora, é um projeto nosso, um projeto meu, tá? Tipo, se o Eduardo tem uma visão diferente, ok, respeito, mas não concordo. Na base da pressão agora, né? Não, tô brincando. Mas, não, acho que isso a gente também é super alinhado quanto a isso, porque desde o início a gente, tendo 2 ou 3 ouvintes, a gente tava aqui ouvindo a pessoa 100%, sabe? Porque é um aprendizado pra nós isso. E isso, por não ser a nossa fonte primária de trabalho, ele reflete no nosso trabalho primário. Não sei se eu fui claro. Mas do jeito que a gente sai daqui, melhora nós lá fora, entendeu? Da forma que a gente sai do Infocast, melhora um pouquinho lá fora. Porque a gente aprende sobre N assuntos que vão complementar no nosso trabalho, que vão complementar na nossa vida pessoal. Então isso já valeu, sabe? Isso já valeu. E, cara, tem tanto assunto pra gente explorar ali fora que não vejo como isso se esgotar num curto espaço de tempo, sabe? Então, daqui a pouco a gente vai ter muitos convidados, muitas pessoas pra falarem sobre outros temas. E obviamente, vai depender também do lado financeiro. Então, é por isso que a gente pede sempre apoio da audiência, sabe? Sim. Porque, querendo ou não, isso é custoso para nós. Então, não sei até que ponto a gente vai conseguir manter isso como um projeto filantrópico, como uma ONG, né? Porque eu sempre digo, a gente leva conteúdo de graça para as pessoas. Tu ouve 1 hora de um podcast que a gente diz o nosso podcast, mas na verdade a gente tá dando voz à pessoa que tá aqui falar do negócio dela. A hora dessa pessoa pra discorrer sobre aquele determinado assunto é muito caro e ninguém pagaria. Exatamente, tu vai pagar uma mentoria de alguém, sabe? Vamos lá, tu vai ouvir um episódio do Frei Jaime, que ele fala 1 hora aqui sobre empreendedorismo social. Quando que ele teria agenda pra falar com a gente, assim? Tipo, né? É tu com ele, bota teu fone e ouve ele falar, entendeu? Tipo, qual que é o preço disso? E nós estamos entregando de graça isso, sabe? Então, o valor é conhecimento, né? Pra nós é prazeroso, é claro que é. Pra nós a gente aprende, claro que sim. Só que isso tem um custo. Então, até que ponto a gente vai conseguir manter isso e ter tração pra isso, sabe? Aí depende também do lado das pessoas. Porque todo projeto e todo negócio é uma via de mão dupla, né? Então, a gente tá numa estrada, e aí por isso dos postos de combustíveis, porque na estrada a gente vai ter um determinado ponto. Mas mais do que aquilo a gente não pode ir. E aí tem a outra parte que também vai ter uma metade e a gente se encontra lá.
É isso aí. Senão vai ficar inviável. Se a gente for isso aí, sempre é toda a isso aí, trajetória, é isso sempre a gente não dá, não se sustenta. E claro, a gente teve parceiros que a gente agradece imensamente aqui por eles terem dado start, por em algum momento se envolverem e viabilizarem isso. Hoje a gente tenha mais um café, amanhã não sei, quem sabe, mas depende de todos esses fatores, sabe? Depende da nossa audiência ser ativa, de se inscrever no canal, curtir. Parece besta isso, sabe? Mas Sim. ajuda pra caramba. Porque outras pessoas vão ficar conhecendo isso. Se espalha, né? Se espalha. E é isso. Muito bem. É isso. Não tô de boca cheia. Ah, tá. Sabe que agora eu não queria deixar isso pra esse momento, mas me veio um insight. Eu vou quebrar esse negócio até o final do microfone. Me veio um insight e eu acho que não dá pra perder ele. Te ouvindo falar, eu entendo desse slogan ali dos goles de empreendedorismo e tal da época. Mas quando tu falou agorinha sobre todas essas questões que a gente aprende com quem tá aqui, etc., me veio um slogan que é ouvindo histórias, inspirando trajetórias. Porque eu acho que é isso que vocês fazem. Vocês escutam, vocês como, né, idealizadores do projeto, vocês escutam histórias pra inspirar quem tá vindo. Quem está ouvindo, de fato, escuta histórias, incluindo a de vocês, pra inspirar toda uma trajetória que a gente tá construindo. Eu digo a gente no sentido um pouco mais novo, Sim. de que tá começando uma carreira. Então eu acho que é muito isso, sabe? Trabalhar com esse viés, talvez, de beleza, a gente tá ouvindo aqui. Que é uma história, por mais que a pessoa tenha um conhecimento, ela tem esse conhecimento por uma história. Que é que nem estar ouvindo vocês. Tem uma história, tem a história da TI, tem tudo mais. Que inspira. E tanto faz sentido que a gente sempre começa os episódios pedindo pra pessoa contar um pouquinho da história dela. Né? Pra gerar essa conexão. Exatamente. E é isso que vocês fazem. Exatamente. Agora que tu já comeu, Eduardo. Não vou te eximir aqui do momento de fala. Não. Então, eu acho que eu vejo, eu sempre falei pro Matheus que eu sou muito visionário, assim, de olhar pra frente e visualizar as coisas que eu imagino que possam acontecer, né? Tanto que várias vezes a gente tava conversando, eu e o Matheus, e eu dizia, cara, vamos que eu acho que lá, ali na frente a gente vai ter um retorno disso, a gente vai fazer sentido em algum momento, sabe? E eu acho que eu vejo por mim, assim, que eu quero muito continuar o Infocast por um longo tempo. Eu vejo que, na minha visão, na minha intuição, ele vai trazer muitas coisas boas ainda pra nós, vai trazer muito retorno pra nós. E hoje o Infocast já tá num panorama diferente do que lá no começo, né? Pelo menos hoje a gente já tem outros projetos relacionados a podcast rodando. E isso foi graças, de uma certa forma, ao Infocast. Eu sempre digo que a gente tem um ponto muito positivo perante os nossos concorrentes, que nós temos concorrentes aqui na nossa região, sim, que fazem podcast também. Mas, pelo menos os que eu conheço daqui da nossa região, nenhum deles tem um podcast pra chamar de deles. Uou! Eu podia falar isso, gente? Podia! Mas é uma realidade. Muito bom, hein? Tipo, cara, a gente tem um podcast. A gente tá aqui com 43 episódios. 2 anos. 2 anos de bagagem com isso, sabe? Eduardo, se tu me permitir, vocês têm essência. Vá. Agora esse silêncio foi só pra comprovar, né? Tá, então tá. E aí, eu vejo que isso é um ponto muito positivo da gente, sabe? Que a gente tem... E muitas pessoas que estiveram aqui conversando com nós, querendo produzir podcast, entenderam esse lado. A gente pode não ter a melhor estrutura, porque talvez nossos concorrentes tenham uma estrutura melhor. Mas a gente tem esse feeling, essa bagagem de que a gente tem o nosso próprio podcast. A gente fez isso acontecer. E... Na unha, né? Na unha. Talvez a gente esteja longe de ser famoso, sabe? Mas a gente tem pelo menos um alcance. A gente tem uma audiência, a gente construiu algo. Por menor que seja, a gente construiu algo nesses 2 anos. E eu acho que mais 2 anos com certeza vai ser transformador pro Infocast, sabe? Talvez a gente nem esteja mais aqui nessa sala, esteja em outro lugar, com uma outra estrutura. Mas eu não vejo isso tendo um fim, sabe? Eu vejo isso persistindo
E daqui a pouco o Infocast tendo muito mais voz do que a gente imagina. Eu me lembrei da conversa que a gente teve com o Gustavo Vanassi aqui, Sim, que ele falou sim, que sim. ele olhava pra cidade, assim, e ele queria estar em todas aquelas janelinhas. Que ele queria Olha poder, de uma só. certa forma, alcançar todas aquelas janelinhas. Tipo, cara, pensando assim, né, de que forma? Tem várias formas de tu pode ser que nem um papel higiênico, por exemplo, que tu pode estar em todos os rolinhos da galera. Tu tá na casa daquelas pessoas, né? Talvez elas nem saibam quem que é o rolo, né? Quem que fabrica o rolo. Ou tu pode estar em todas aquelas casas na televisão daquelas pessoas. Ou no rádio daquelas pessoas. Ou no livro que tá na casa daquelas pessoas. Uhum. De alguma forma. Ou na janela que tá na casa daquelas pessoas. Ou no sofá daquelas pessoas. De alguma forma tu pode estar dentro dessas casas. E eu vejo que o Infocast ainda vai estar dentro de muitas casinhas. Abrindo um parênteses, episódio 32. Esse foi foda, do Gustavo Vanassi. Gustavo Vanassi. Foi 2 horas de uma história... Ele só contou a história da vida dele. É puta E que a episódio. gente consegue puta aprender. episódio. Tem cara recheado de sacada, assim. O cara é que ele é uma baita referência, né? Tipo, pra mim ele é uma baita inspiração, assim. Ele foi, eu já falei, né? A gente conversou com o Eduardo Vanassi, que foi um dos primeiros episódios, e com o Gustavo Vanassi, que na época era pra eles estarem juntos. Mas E foi não melhor deu. que eles não vieram juntos. Melhor que eles não vieram juntos, porque o Gustavo na época tava... A esposa dele tava grávida, Ah, né? sim. E aí ele disse, cara, não é um momento legal pra mim agora, mas lá na frente eu converso com vocês. E ele veio e foi legal porque a gente conseguiu separar. Porque são duas pessoas muito diferentes, sabe? São Que dois bom. perfis muito diferentes, assuntos diferentes, abordagens diferentes, né? Eu Cara, curto esse muito foi os dois, um assim. foi um dos né? mais a fuder episódios. assim, ó. São duas pessoas sensacionais, assim, que foram importantíssimas pra mim na fotografia, porque se eu aluguei essa sala aqui em 2017, foi por causa deles. Porque eu fiz a mentoria em 2017 com eles, eu saí do meu emprego pra fazer a mentoria com eles. Olha só. E eles foram os caras que me encorajaram a dizer, vai lá e faz essa merda acontecer, porque Porque vai dar certo. vai dar certo. Né? Só não vai dar certo se tu não fizer acontecer, se tu chupar a bala, né? E aí o Gustavo teve aí, cara, foi um episódio animal, assim, foi muito animal. foda. Ele é um cara Muito foda. muito foda, né? Fica a dica, então. Volta Então- pro... Fecha o parênteses. Fecha o parênteses, volta pro episódio, porque vale a pena. E ele fala dessa questão das casinhas, né? Então eu acho que Infocast ainda vai atingir muitas casinhas aí. E acho que essa é a ideia, né? Desde o nosso princípio aí, é a gente conseguir, de uma certa forma, levar algo de bacana pras pessoas. Pro Algo de útil, próximo né? episódio está É proibido banido. falar. O bacana. Supimpa. Matheus, eu supimpa tento é te mais- defender, mas tá cada vez mais Não, difícil, sério. O supimpa é mais antigo. E deixa eu agora perguntar algo um pouquinho mais, talvez, pessoal, assim, de vocês. Tanto pessoal. Tanto pessoal, Tanto pessoal. assim. Tanto como ela fala do pessoal. O Eduardo antes falou ali do planejamento, né? O Acho que foi planejamento. tu. Acho que foi tu que falou a questão das metas, né? Tem um planejamento e tal. Não adianta tu se esconder atrás do bacana que eu pego nas entrelinhas o negócio. Ai. Porque isso eu acho que é muito interessante, né? Abrir um negócio. Vamos como se fosse, já que a gente tá indo pra reta final, vamos se encaminhar pro final. Vamos se encaminhar pro final. Lembrando que a última fala é minha, do final. Ok. Que tá aqui, ó. Tá De pronta. acordo. Eu A vim Paula com foi a única que veio preparada, né? Nós viemos totalmente despreparados. pro Normal, negócio. né? Temos um projeto, temos uma ideia. Como é que eu faço esse planejamento? No sentido, assim, existe hoje rede social, então eu posso fazer o meu negócio e ir pro social, preciso estar no social, não preciso. O que vocês dariam de ideias? Porque Abra nem uma sempre... garrafa de vinho. Porque às vezes é isso, a gente tá tão taxado a sempre contratar alguém pra dizer o que a gente tem que fazer, sabe? Uhum.
Eu vou As contratar. mentorias. Eu vou Uma contratar uma consultoria, mentoria né? do Matheus. Calma que consultoria ambiental ainda é importante. Eu vou contratar uma mentoria do Matheus pra ele me dizer o que eu preciso fazer. Tá? Mas o Matheus talvez vai falar na visão dele sobre ele em relação a um negócio que ele não tem muita certeza, não é o mercado dele. Como é que vocês fizeram esse planejamento de vocês, entre erros e acertos, para chegar em 2 anos? Quem é que guiou vocês? Foi só a intuição do Eduardo? Bom, daí contrato o Eduardo na questão de intuição. Chama eu dou mentoria, gente. Ó. Tá, mas é relacionado ao podcast ou qualquer coisa? Não, porque assim, vocês, dentro do Enfoco, vocês têm diversos... A gente tá nichos, né? mudando de novo agora, por sinal. Mas daí também vocês não me ajudam aqui. Não, mas, Mas aí, mas assim, é que ó, conecta com essa pergunta. Perfeito. Então, entendeu? é bem isso. Quem é que auxiliou vocês ou foi no meio do caminho? Porque às vezes o empreendedor ele é tão apaixonado pela ideia que ele não consegue ver o que tem do lado. Sabe? E aí ele fica restrito àquilo e, meu Deus, eu não posso mudar porque meu sonho é... Tananã. Tá, mas às Você vezes tá a gente vai ligado, precisar, tá preso né? nas metas, né? Cara, eu acho que posso. Ficou assim? Sim, mas- vai, eu né? acho Imagina. que- O Eduardo quer falar? Fala. Acho. Vai. Nem gosto. Eu acho que a grande chave disso tudo, cara, é que eu vejo num negócio hoje, pra um negócio sobreviver, tipo, 2, 3, 4, 5. Eu vejo, tipo, o meu negócio de fotografia já passou dos 5 anos. Né? Já Me sinto muito já- Mas contente tem a por crise isso. do 7, né? Tá mas sabendo? depois É. que passou Vocês já dos passaram a 5, crise do 7 em relacionamento? Sim. Sim, já. Ah, No então. relacionamento Quer e na dizer- empresa, então. Tá Ah, tranquilo. então qualquer outro é bingo. Mas o ponto é, cara, é como a pessoa se adapta às mudanças do cenário, sabe? Muito isso. Tipo, cara, hoje a velocidade que as coisas mudam hoje é muito rápido. Eu vejo que quando a gente começou em Foco Studio, a gente tinha um pensamento, depois a gente mudou e hoje a gente já tá mudando de novo. Porque se a gente não se adaptar a como o mercado funciona, a gente tá fora. Uhum. Ou a gente vai gramear, ou a gente vai perder pra concorrência, né? Então eu acho que quem melhor se adapta Melhor acaba sobressai. saindo na frente, né? Porque o mercado é isso, cara. Eu acho que como as coisas têm uma velocidade muito rápida, se tu ficar preso a um modelo antigo, ou uma forma antiga de tu fazer aquilo, tu cai por terra, né? Tu fica pra trás. Então hoje em Foco Studio, que é quem produz o Infocast, né? Por isso Foco Studio Infocast. Uhum. Já tem um outro viés de trabalho, né? Que a gente hoje em Foco Studio é voltada para produção de conteúdo, Uhum. né? Não somente fotografia. Nosso core do nosso negócio sempre foi a fotografia, mas hoje a gente vê que a fotografia é um pedaço disso, né? Um pilar disso, né? Mas dentro disso existe vídeo, existe podcast, existe produção de conteúdo, existe uma série de coisas que a gente pode desenvolver dentro disso, né? E eu acho que pra mim, a chave do negócio é tu estar atento às mudanças que estão acontecendo no mercado. Porque uma coisa muito nítida é a questão da inteligência artificial. Quem não se adaptar a ela vai Vai perder. perder. Porque ela vai acabar substituindo muitas coisas e automatizando muitas coisas. E quem souber utilizar ela vai se diferenciar. Quem não souber vai ser Perder. atropelado, né? Porque ela vai acabar impactando em muitas atividades, né? Tem coisas que são que nunca vão ser substituíveis pelo fator humano, né? Uhum. Que eu acho que esse é o ponto, né? Tu saber humanizar cada vez mais o teu negócio para que as pessoas não comprem só pela ferramenta, só pelo que tu tá entregando mas pelo porquê que elas precisam te contratar. Mas aí eu queria fazer um adendo, Eduardo, sobre essa questão da inteligência artificial. Porque eu acredito que tudo começa e termina em pessoas. Sempre. Uhum. Sempre. Não Sim. tem como. Aí vem a inteligência artificial e diz que, por exemplo, uma das profissões que talvez possa ser extinta é a engenharia. Mas a inteligência artificial, ela foi criada por quê? Por pessoas. Então, pessoas sempre vão estar à ponta de uma Sempre. determinada inovação. Sempre. E às vezes a gente se apavora com essa informação, né? Uhum. Meu Deus, a minha profissão vai parar. Não. Em algum ponto sempre vai precisar de pessoas. Sempre vai precisar de pessoas. Só que a gente também, como pessoa, precisa estar aberto e se permitir a experienciar tudo isso e dizer, bom, beleza, a inteligência artificial veio.
Não tem como regredir em relação a isso. Então aí eu me adapto. Se adaptar. Porque as pessoas, elas têm tanto medo que elas querem fazer do seu negócio. Não. Ninguém rouba a minha profissão. De fato, ninguém vai roubar. O que talvez pode acontecer é eu facilitar a tua profissão. Uhum. Seja com inteligência artificial ou não. Uhum. Mas a ponta de todo esse projeto também foi uma pessoa. Sim, sim. Por trás sempre tem uma pessoa. Por trás de tudo. Por trás aqui de alguém apertando um determinado botão tem uma pessoa. Por trás de alguém que comprou esse vinho tem uma pessoa. Sempre vai ter uma pessoa. Sempre, A sempre. gente não pode esquecer disso, né? Exatamente. Mas o fato é esse, na minha visão, é adaptação. Eu tenho um e-book que eu escrevi em 2018, Ah, tu é escritor também. 2019, eu tento. Ah, em qual plataforma ele tá à venda? Não tá à venda, é de graça. Tá. É de graça. É de graça, É só gente, mandar de no grátis. direct assim, oi, vim pelo e-book? Não, é só entrar no meu site, tem lá downloads. Ele tem um Tem um site, site, ele... gente, tem lá e-books. E na verdade não tem o segundo e-book, porque o segundo e-book eu fiz na época da pandemia, né? Que era 5 dicas, eu acho, pra te se destacar na pandemia ou algo. Não lembro. Eu tenho Ficou esse datado. ficou meio datado na época da pandemia, daí eu tirei ele fora do site. Mas eu tenho até hoje, se alguém quiser. Mas esse e-book que tá lá é o Metamorfose. Ah, que que legal. é falando sobre a questão da troca de profissão e de como funcionou essa etapa de troca, de mudança de profissão e de vida, né? Porque pra mim mudou tudo depois que eu troquei da área da TI pra fotografia. Mudou 100%, Total, né? Total. Uhum. E aí eu escrevi esse book pensando falando sobre essa transformação que não deixa de ser uma metamorfose, né? E eu acho que o ponto é esse, né? É quanto tu tá disposto a se moldar às coisas que estão acontecendo hoje, né? Tipo, eu Sem vejo perder que... a essência. Sem perder a essência. Eu vejo que hoje a gente... A forma como a gente conduz o negócio é muito diferente do que era uns anos atrás, mas a gente tenta sempre manter a essência de quem a gente é e da forma que a gente acredita que as coisas têm que ser feitas, né? Deus, já filosofei demais. Matheus! Oi! Depois dessa Ué. aula, né? Sobre tudo que o Eduardo falou. Deixa eu ver se eu Muito lembro da bacana. pergunta, né? Mas... A pergunta é a questão não, ali. eu lembro, Ah, né? tá. Não precisava me cortar. Não, mas vai. Não, agora tu pode Tá. continuar que eu vou beber aqui o meu resto de vinho. Nunca corta uma taurina. Eu não sei se eu sou a pessoa ideal pra falar disso, mas... enfim, eu acho que o que tu mencionou ali de mentor e consultoria, enfim, seja lá qual for a expressão, eu acho que é fundamental também para te construir e dar rumo pro teu negócio, sabe? Eu acho que isso é bem importante. Não precisa ser de fato algo oficial, tipo, tem um mentor ou tem alguém que tá do meu lado, tô pagando pra ele me dar dicas, né? Sendo prático. Mas alguém que tu possa fazer essa troca de ideias, assim, porque sozinho é muito difícil. É né? muito difícil. E ninguém constrói nada Não. sozinho, né? Não. E Vai isso até um tanto certo ponto, tu né? vai até um ponto e, cara, é muito confuso, tu fica muito confuso no meio do processo. Aí tu tendo alguém pra te trocar, e vamos lá, né, a gente falando tanto de empreendimento quanto do podcast aqui, se não fosse as pessoas que tivessem dado ideias e estado conosco nesse projeto, assim, dificilmente sairia do lugar, né? Mas falando de negócios agora, eu acho que da mesma forma, sabe? Se tu não tem alguém que te diz, cara, tenta isso, tenta aquilo, ou vamos fazer junto isso, vamos fazer junto aquilo, é muito complicado. As pessoas têm a mania de romantizar um pouco o empreendedorismo, né? Muito. E agora, tipo, acho que eu já vou pra 5 anos agora. Eu comecei em 2019. E, cara, é foda pra caralho, entendeu? Tipo, tem dias que tu quer mandar tudo a puta que pariu e foda-se, eu não quero mais isso aqui, porque é difícil, não é um mar de rosa que as pessoas pintam, que tudo é legal, tudo é bonito. Então, acho que compartilhar com as pessoas, dividir, trocar ideias é fundamental para que as coisas andem um pouco, sabe?
Senão eu diria que é impossível. Sabe que essa questão do romantizar o empreendedorismo, a gente vê muito hoje as mulheres desromantizando a maternidade, né? Sim. Tipo assim, sim. contando, cara, que é Mudou perrengue, que é pouco, difícil, né, que é não sei o quê. O discurso, né? Mudou um pouco o discurso e que bom que talvez a primeira tenha falado sobre isso, porque o restante, tipo, entendeu? Ufa, não estou sozinha. E aí, eu gosto de fazer uma relação entre o empreendedorismo e a maternidade. Eu não sou mãe, mas... É que a maternidade é um empreendedorismo, Que a maternidade é um empreendedorismo. É. Mas se a gente pegar pela questão de fases, né? Quando a gente abre uma empresa, abre um negócio, abre um projeto, no primeiro ano, é muito difícil uma criança caminhar sozinha, né? Cara, ela até tem aquelas crianças que caminham, que talvez é um pouquinho da habilidade, de sorte, etc. Mas ela leva um tombo, né? Nítido. Ela precisa de alguém. Sim. Tá focado nas unhas, Eduardo? Vou dar uma baixadinha. Porque é isso, longe, né? assim, Tava processando, longe. né? É. Mas tá bem bonito, Tonho. Tá, obrigada. Porque às vezes é isso. A criança vai levar o tombo, mas sempre tem alguém do lado. Aí a criança, no segundo ano, que é aqui o Infocast 2 anos, cara, ela já tá um pouquinho mais avançada. Mas ela também não se defende. Considera, por exemplo, a Manu, ou eu que tenho um afilhado. Cara, a criança, ela começa talvez a fazer algumas coisas sozinha com 6 anos. E a gente quer acelerar todo um processo do empreendedorismo, que na verdade é a mesma coisa. É a mesma coisa. A nossa empresa é o nosso filho. Ele vai precisar da gente. Ele vai precisar, talvez, não vou dizer apanhar, que é feio, mas ele vai precisar de um chacoalhão e dizer, tá, não é por aí, vem cá, dá a mão e vamos junto. Porque às vezes é isso, a gente romantiza todo um processo que não existe. E até a primeira pessoa não falar isso e dizer, cara, é difícil... Ai, eu vou empreender, que é tudo bonito, vai dar que tudo eu vou fazer certo. meu horário. Eu vou fazer meu horário. E aí eu acho engraçado isso, né? Porque eu vou fazer o meu horário. A maternidade é 24 horas. Esquece, né? O empreendedorismo, Veem, né? tu pode começar a trabalhar 8h30. Claro que tu pode. Mas a tua cabeça começou quando tu acordou. E às vezes tu vai na questão burocrática do off até meia-noite, 1h. Sim. E é isso que ninguém vê, né? Então, às vezes tem muito isso, né? Que a gente faz pra... É bom, né? Bom, de nada. Bom. O trabalho que a gente faz pra conseguir desligar em alguns momentos, tipo, eu batalho nisso há muito tempo pra eu conseguir, das 9h da noite pra frente, eu não pensar mais em trabalho, sabe? E porque eu vejo por mim, né? Por mim. Eu tô sempre pensando. Eu penso demais, assim, em muitas coisas, sou muito inquieto. E isso, em muitos momentos, fudeu o meu sono. Sabe? Então, eu tive que fazer todo um trabalho pra que eu conseguisse, tipo, das 8h pra frente ali, eu não pensar mais em trabalho. Eu conseguir ficar tranquilo, tipo, cara, meu negócio tá funcionando, tá rodando, sabe? As fotos que eu não terminei hoje eu posso entregar amanhã, sabe? Tá tranquilo, sabe? Vai dar tempo. Vai dar tempo, não tem nenhuma sangria, sabe? Mas mesmo assim, hoje, quando a gente tem um trabalho muito grande, por exemplo, no dia seguinte, no dia anterior, o cara tá ansioso, o cara tá pensativo, tu tá tentando ver se tá tudo certo, se tá tudo... Sabe? E... essa parte do empreender que é muito difícil, de tu conseguir desligar do teu negócio, porque o teu negócio é tu, faz parte de ti, sabe? E quando tu é um CLT, cara, tu deu 6h, tu bateu o teu ponto, tu desligou a chave. Tu deixa pro próximo turno, né? Deixa pra amanhã, meu, azar, sabe? Tipo, claro, eu nunca fui assim, né? Eu acho que parte um pouco da nossa geração também. Se 6h eu estivesse saindo da empresa e desse uma zebra... Ficava. Azar, eu ficava até a hora de resolver e eu só ia pra casa quando eu resolvesse, sabe? E hoje eu vejo que a galera não, 5h59 já tá na frente do ponto, só esperando pra botar o dedinho, né? Botou o dedinho, vazou, e foi embora. Já tá, né? Já tá em casa. 5h58 já tá desligado o monitor, já tá tudo ajeitadinho a mesa, o cara já tá vazando, sabe? E eu nunca fui muito preso ao horário, sabe? Tanto que todos os lugares que eu trabalhei, meu banco de horas era sempre estourado, né? Porque eu nunca... Claro que, né, chega no final da tarde, tu já tá meio querendo ir embora e tal, né? Tu já não tá mais com a cabeça focada tanto no trabalho. Mas
sempre teve aquele comprometimento por trás. E acho que e é isso que dificulta mais quando tu é empreendedor. Porque daí tu quer botar tudo aquilo dentro do teu negócio. Eu quero que o meu negócio seja assim, seja assado, que o atendimento seja perfeito, que a pessoa tenha uma experiência boa, que nunca... Sabe, eu quando tenho... É raro eu ter problema com algum cliente. Mas quando tem, aquilo me incomoda tanto que me afeta em todos os sentidos da minha vida, sabe? E acho que esse é o ponto difícil, sabe, do empreender, assim. É tu conseguir separar aquilo da tua vida. Tipo, hoje eu tenho rotinas que me facilitam eu desligar isso depois do horário de expediente. Mas mesmo assim, tem períodos que é inevitável. Que tá ali, né? Tá ali. Até porque a sabe? gente tá muito no online, né? E aí alguém mandou uma mensagem aí. Porque às é uma vezes merda. é uma bosta, né? E o Instagram é outra, né? Não tem filtro no Infocast pra falar de um palavrão. É uma merda. É uma merda. Atenção a todos que estão mandando WhatsApp agora pro Eduardo nesse momento. Eu quero que mande. Não. E se chegou até essa parte do episódio, eu quero que mande uma mensagem pro Eduardo. O WhatsApp, assim, é uma merda, mas É ferramenta de trabalho. eu entendo e eu aceito o WhatsApp. Mas não Tem uma concordo. coisa que eu odeio mais do que falar no telefone. Falar no telefone não Mas gosta. capaz, é tudo Cara, bom. Mas é prático, Mas resolve. sabe por que eu detesto É falar no muito Por quê? telefone? Qual trauma de infância tem aí escondido? Não é nem trauma de infância do falar no telefone. O trauma do falar no telefone é trabalhar 4, 5 anos no suporte. Cara, tu receber a ligação Cara, eu do não cara tenho esse trauma. esqueceu a do senha. telefone. pra falar uma coisa totalmente, sabe, idiota. Que era só mandar um Eu e-mail? acho que Ficar resolve 15 muito minutos rápido com o cara no o telefone. Resolve. Não, tu resolver em 2 minutos é ótimo. Mas tu ficar 20 minutos com o cara no telefone tentando explicar pro cara uma coisa que tu não tá vendo, mas que tu tá tentando. Cara, tenta clicar em tal coisa, tá? Tu tá vendo uma tela assim, tô. O que tá aparecendo? Tal coisa. Tu tentar guiar o cara por uma coisa que tu não conhece pra tu tentar trauma. fazer o cara entender e resolver a situação. Então, tipo, eu tenho pavor a falar no telefone. Pra quem tá me ouvindo, assim, ó. Não liguem. Não, Agora não, me sim, liguem. pessoal, Mas, assim, se vocês querem ficar do meu lado, Me ligar e quem falar. tá ouvindo esse episódio, falar liga pro direto ao Eduardo. ponto, eu não me importo. Bah, falou, deu o Resolveu recado, resolveu. o BO. Cara, mas tu ficar 2 horas no telefone, Ah, eu não, tenho isso pavor. aí, Eu isso tenho aí é pavor, fofoca pra contar em eu tenho bar. pavor, Amor de Não é uma Deus. coisa que pra mim eu não, né? Então... Mas, enfim, gente, eu falo no telefone, né? Amavelmente. Ele é falso, Mas ele. então é uma coisa que eu curto falar no telefone, assim, ó. Falar no telefone não é uma coisa. Mas eu sou muito educado no telefone, até com o telemarketing, que eu não deveria ser, mas eu até sou bem educado. E vários já me falaram, por que tu atende a ligação? Eu digo, cara, mas... Eu adoro quando tu atende, a pessoa fala assim, pode falar? Não. Cara, se eu atendo é porque eu posso. Pode falar, Não né? me faça ser mal educada nesse momento. Mas o Pelo amor de WhatsApp... Deus. O WhatsApp, pra mim, hoje é a ferramenta mais difícil de gerir, o WhatsApp, né? Porque tu tá sempre online. E às vezes assim, tu vai mas é que responder. aí que tá. Não é Autocontrole? culpa da ferramenta. Não é culpa da não. ferramenta, é como a gente lida com a ferramenta. Nem culpa do cliente que te manda a mensagem até às porque- 11h30, porque às vezes é o único horário que ele E tem às pra te vezes mandar. não é exatamente. só o único horário que ele pode, como a gente permitiu que ele mandasse sempre. Sim. Porque às vezes no início, na conversa do Bobai, quando tu precisar, tu me aciona. Talvez quando ele precisar é 11 horas da Cara, noite. mas O é que problema tá aí que disso tá. tudo é o imediatismo. Mas gente às tá vezes muito não acelerado, é. né? Mas às vezes não Às é. vezes não Discussão. é. Mas às vezes assim, às vezes tu responde pro cara, o cara não, já resolvi. Aí tu, cara, mas, né? Tu me mandou E às ontem à meia-noite, vezes- tu tá respondendo hoje às 9, tu já... Mas Eu- é que às eu já vezes não quero é mais isso. saber, sabe? A pessoa ela vai mandar pra 5 pessoas diferentes porque ela É. quer o contato mais rápido. Quem responder na frente Cara, mas é do É. jogo, é entendeu? do jogo. É do jogo. Aí Por vai isso tem que estar de ti. online. E- jogo. Se Gerenciar. submeter ou não, é É isso. isso, né? Eu É. tenho uma certa dificuldade com o WhatsApp ainda pra algumas coisas, porque Ele tem mensagem pronta. eu tenho. Eu Eu sou tenho daquela porque opinião foi a única que... forma que eu achei de conseguir aí- não me julgar por não responder a pessoa. Agora entendeu? eu vou apontar o dedo, bem gringa. Contraditório, porque lá na mensagem padrão tá assim: PS, se for urgente. Liga. Não, eu queria que se o cara ligar é porque realmente precisa, né? Tudo É, bem, Eduardo, a gente te entende Mas isso não quer nesse dizer que eu momento. preciso gostar se a pessoa me ligar, né? Mas eu Não, disse, que é tá lá, urgente, tá né? lá. Eu dou abertura, sabe? Isso Tipo, aí, permite eu dou que abertura, eu isso permito. aconteça. Tanto que dificilmente eu não vou atender quando as pessoas Uhum. ligam, sabe?
Mas isso é um ponto foda da questão do comprometimento, sabe? De tu querer de se manter comprometido, Sempre sabe? ali. Eu dificilmente eu não vou ajudar alguma pessoa quando ela me ligar 1, 2, 3 horas da manhã, sabe? Bom Porque saber. é uma coisa que eu entendo que, cara, o cara tá precisando, sabe? Eu sempre fui assim. Mas tem o bônus e tem o ônus, né? Sempre na Sempre vida. Né? sempre tem os dois pontos, né? Mas eu prefiro ser assim porque isso me abriu muitas portas, assim, sabe? E muitas pessoas confiaram em mim por causa disso, sabe? Por sentir que poderiam contar comigo mesmo eu detestando falar no telefone. Né? Fica a dica. Fica a dica. Né? E, cara, minha mãe me liga, às vezes a gente fica meia hora no telefone, mãe, eu te amo. Alô, mãe do Mas Eduardo. mesmo assim, eu não gosto de falar no tudo telefone. bom? É. Ela Manda sabe, um áudio mas de é minha WhatsApp. mãe e tudo certo. Eu amo ela e é isso aí. Né? Tá tudo certo. Muito bom essa conversa, né? Gostaram? Uhum. Uhum. Gostei. Estão mais tranquilos? Não. Não. Não, Depois da pós-edição. segunda taça, eu já tava Já foi, né? tranquilo, aham. Detalhe que tu tava na segunda taça antes de começar o É. episódio, né? Então tá tudo certo. Estratégia, né? Eu não sei se tinha algum protocolo para encerramento, mas a minha última fala Não tem. é sobre o que eu desejo pro Infocast. Vamos ver. Ai, ai, ai. Que Vamos ver. bonito. O que ela deseja? Tem muita gente que deseja sucesso, né? Uhum. Ai, muito sucesso. Encontrou alguém muito sucesso. Tananã, tananã, tananã. De novo, o sucesso é muito relativo. É relativo, né? E às vezes não é palpável. Então, eu de fato eu não desejo sucesso pra vocês. Eu desejo duas coisas: muita serenidade e perseverança. Muita serenidade pra entender aquilo que vai chegar até vocês e que vocês compreendam que aquilo vai encaixar nos princípios e valores. Uhum. Ponto. Sem serenidade a gente não vai pra frente. Uhum. E perseverança porque é diferente de resiliência, né? Tem muita gente que diz assim, porque pra ser empreendedor tu tem que ter resiliência, tu tem que exercer. Não. Porque resiliência no significado da palavra é eu cair e me levantar. Uhum. Mas eu caio e me levanto do mesmo lugar. Perseverança não. Eu caí, eu vou me levantar em outro lugar. Porque eu já entendi que ali eu não posso cair mais. Então, eu, Paula... insight agora, né? Que profundo isso, cara. Eu só Nossa. desejo isso pra você, serenidade, Não porque... vou mais usar resiliência agora. Que é sobre isso. Eu nunca gostei muito da palavra resiliência, pra falar a verdade. Porque às vezes é muito banal, né? É resiliente. Quantas pessoas... É que nem criança. A criança vai cair sempre da mesma forma no início, né? Uhum. Como é que a criança cai? Sempre com as mãozinhas, até ela entender, né? Cara, isso aí não dá mais pra adulto empreendedor cair assim. Tem que ser... Eu vou ser... Resiliência me passa muito essa coisa de, eu sou forte. E na verdade tá no mesmo lugar, né? Cara, E perseverança sobre esse propósito. Então, que vocês tenham essa serenidade pra encontrar sempre. Porque a partir do momento em que a gente cresce, e aí tem uma relação muito legal com nem tudo que reluz é ouro, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa quer chegar até vocês pra ver como faz, ou enfim. Então, que vocês tenham esse discernimento. Talvez pra entender que o que chegar que seja bom pra Bom. vocês. E aí, o que vocês consideram como bom fica a critério. Mas que vocês tenham essa perseverança. Porque há 2 anos vocês acreditam nisso. Que talvez pra mim ficou muito claro. É ouvir histórias. Uhum. E inspirar. Seja na forma de edição, na forma como chega até as casinhas das pessoas. Então, que vocês perseverem nesse propósito. E aí... daí eu quero ser convidada no 3º ano. Ou antes. Oi. massa. Eu só desejo isso pra vocês. E claro, Bom. muitas risadas, vinhos, academias, stories, tananã, enquete, etc. Isso aí eu desejo Isso é também. do jogo, né? Isso aí do jogo. É. Constância daí. Que massa. Que bom. Que bom, acho que foi muito massa, assim. Pá. Muito além do que eu imaginava pra um episódio de 2 anos do Infocast. Há bom. alguns meses atrás eu nem pensava que ele existia. Cara, eu até... Mas, ontem não né, pensava. as coisas acontecem Como tem que como acontecer. tem que ser, Ontem né? eu pedi pro Eduardo, tu falou com a Paula pra nós gravar o episódio. Tava anotado. Claro Eu que já sim. tava cobrando. Eu tava tenho um vendo plano. todos esses negócios assim nos stories. Eu falei, tá, só falta eles me esquecerem. Eu vou? Não, Não, Eu tá vou? louco. Jamais. não. Já Já. Jamais. 30 mais? Licença, né? Mas muito massa.
Muito massa. Que bom. Desejamos o mesmo pra você. Pra nós, né? Perseverança. Pessoas do bem sempre se encontram, né? Cara, É eu vero. tenho mais 2 palavrinhas só pra encerrar. Vai! Já que eu Episódio tô- todo teu. Eu tô Parabéns. no momento. Mais vinho. Infocast. Sanduíche. 2 anos. Sanduíche, não, daí são 3, né? Eu sabia que esse momento ia chegar. Se tivesse mais uma garrafa de vinho, ia mais longe ainda. Ia ter mais 1 hora de episódio. Fala, Matheus. Mas, na real, eu queria te agradecer por tu estar aqui hoje, nesse dia especial, né? É que, tipo, tudo é muito louco, né? Voltando agora lá no início dos Acasos do Destino. Da vida. Tipo, enquanto tu tava me falando, eu tava relembrando que a gente se conheceu há 2 anos atrás. 2 anos atrás. E totalmente aleatório, assim, num evento. Uma formatura. E, cara, a gente começou a trocar ideia e muitas coisas conectaram disso, né? Uhum. E eu acho que não teria outra pessoa pra estar aqui hoje ao nosso lado, assim, nesse momento, sabe? Tipo, Ai, que legal. demais, assim, Sem dúvida. foi bem massa. Acho que a gente acertou a mão em fazer esse episódio colaborativo, assim. Tanto que quando tu deu a ideia, tu saiu daqui, no mesmo dia que tu saiu daqui, eu falei pro Matheus, meu, vamos chamar a Paula. Vamos. Então, é isso aí. Então, legal. obrigado. E eu te falei Imagina. uma semana depois, né? Falou uma semana depois. E às vezes E é isso, engraçado, né? eu te falei que eu escrevi a mensagem no dia seguinte e a mensagem ficou uma semana no meu Instagram sem eu te enviar. Exatamente. Nunca mais recebi a mensagem. Eu escrevi toda a mensagem e ficou lá no direct. Eu não mandei. Essa galera 30 a mais não usa muito bem a tecnologia. Não. Mas é isso, né? Desses acasos, dos assim, acasos, de um evento pra... Beleza, como tu trabalha, como é que a gente se junta em determinado momento, né? Vocês têm o Infoco, o estúdio de criação, perdão. Beleza, sinto essa necessidade, como é que as coisas se conectam. E aí, vocês também se permitem escutar outras questões e que foi muito que a gente conversou em março, né? Tá, quem que vai falar no Dia da Mulher? Sim. Poxa, tem que ser uma mulher, entendeu? Que é isso? É 2 anos, as pessoas precisam saber disso. Eu falei pra vocês, eu tava do outro lado da mesa, né? Tá, então como assim o Infocast era com vinho? Cara, vocês precisam contar isso pras pessoas, né? E aí as coisas foram se conectando e disso surgiram diversas histórias e gravação de conteúdo Que massa. e edição, enfim. E eu fico muito feliz. Porque às vezes a gente se pergunta muito quem tá sozinho nesse meio de empreender. Ah, será que eu estou no caminho certo? É muito difícil, né? Às vezes a gente saber dessa resposta. E talvez não tenha. Mas quando a gente se conecta com pessoas assim, acho que não tem como dar errado. Eu aprendi com meu pai que pessoas do bem sempre se encontram. E eu vou além. Eu acredito nele. Que além de pessoas do bem sempre se encontram, quando as almas e os propósitos estão parecidos, aí a gente se conecta de fato, sabe? Aí surgem esses acasos. É, né? e aí vira o nosso posto de combustível preferido. Então, se eu precisar, sim, eu vou mandar áudio, sim. Vou reclamar, sim. Vou colocar no Close Friends, sim. Vai dizer, eu sou uma piada pra vocês? Eu sou uma piada pra vocês? Não, é sério isso? A gente tá lá gravando conteúdo, toda séria, de camisa, a pessoa vem, sanduíche, xixi. Eu sou o quê, Tá legalzinho. Ficou legalzinho. Eu queria só fazer um Ficou comentário. legalzinho. Tu vem aqui no Infoco, toda produzida. Né? Sabe como é mulher? Toda. Faz o ângulo, melhor ângulo. Aí alguém tira a foto. Ó, ficou massa, né? Ficou Primeiro que legalzinho. massa é 30 a mais. Aí o outro diz assim, ficou bem legalzinho. Mas, cara, em minha defesa, legalzinho, pra mim, não é diminutivo. Não é pejorativo. Eu tô até me ajustando na cadeira agora. Não, legalzinho, Eu vou levantar. Legalzinho é muito carinhoso, cara. Ah, Carinhoso. ok. É um legal com o in, assim, do carinhoso, Ah, cara. do carinhoso. Não do diminutivo, legalzinho. então. Não é diminutivo. Então tá. Viu Nunca como, foi. o Foi. óbvio precisa ser dito? Viu? Não é? Às vezes o cara fala e é mal interpretado, né? É, legalzinho. tu viu? Como legalzinho? Pra mim, legalzinho é melhor do que legal. Legal é legal. Legalzinho E bacana. Legalzinho é... Bacana é o topzera. Bacana é... Bacana é o auge do... Não, bacana... Bacana tá louco, né? Então É, tá, e esse então. episódio foi bacana? Temos. Foi. Foi. Foi bom, né? Foi demais. Foi bom. Foi.
Que bom. Muito massa. Foi massa. Muito massa. O massa é acima do bacana. Né? Foi tipo, O trimassa, então, é o... massa. nossa. reciclar o meu repertório gírias, de né? gírias, Então né? tem um negócio Tô fora chamado da era, né? Aurélio. Ele é bem interessante. Aurélio. Bah, Que o bom. Aurélio me lembra Então uma tá, data, né? gente. Que bom, fico bem feliz. Fechou, então? Fechou, Muito fechou. obrigado. Fechou porque acabou o vinho, né? não, Pelo não. amor de Deus. É, No se tivesse próximo, a mais gente... uma garrafa. Eu acho que assim, a Não, cada mas ano é daqui uma pra garrafa. frente é pra trás, daí. Só vai pra Até trás. porque hoje é véspera de feriado, não, né? aí- É. Então, um brinde. Se Por você está experiência, escutando a gente sabe que daqui numa pra época frente que não é- tem é. feriado, beba. É. Que é as melhores, É, nós gravamos as pra melhores feriado. ideias surgem assim, né? Nas melhores Nunca garrafas fiz de amigo vinho. bebendo leite Nunca. e nunca fechei contrato tomando água. E assim se encerra o E assim- episódio. E assim foi um 43. prazer. Fica a dica aí, ó.